Mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e neste episódio de número 79 vamos continuar falando sobre a eletricidade. E me acompanham os meus amigos Igor Alcântara. High voltage rock and roll, como diria o AC/DC. Exato. E também o meu amigo Jorge Virgílio. Olá, Francisco. Olá, ouvintes. Olá, Igor. E hoje nós vamos aprender que Faraday é maior do que Maxwell. Olha só. Bom, pessoal, não se esqueçam que o TemaCast não chega até vocês pelas doações da Royal Society, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer, entre em nosso site temacast.com.br e você vai lá encontrar alguns botões. Ou então você pode também entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. Lembrando que as doações feitas no Patreon são feitas em dólares e as doações feitas no apoia.se são feitas em reais. Então o episódio começa agora e bora lá! Francisco, antes de começar o episódio, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você, pro Jorge, pros nossos ouvintes. Você já imaginou como é que seria o mundo se a gente tivesse um apagão elétrico assim global que durasse, por exemplo, sei lá, um ano? Bom, antes da Primeira Guerra Mundial, lá na década de 1910, um blackout ou um apagão não teria lá muita importância para a maior parte dos seres humanos. Praticamente não havia automóveis nas ruas e, portanto, não havia também necessidade de semáforos. Também ninguém tinha geladeira ou frigorífico. Nas regiões mais frias, a comida era preservada em salas frias mantidas com blocos de gelo natural, enquanto que nas regiões mais quentes ela era desidratada e salgada. Por essa razão, sem eletricidade, essa sociedade pré-Grande Guerra não teria uma crise de abastecimento. Apenas umas poucas pessoas ricas ao redor do planeta iriam se dar conta do apagão quando suas maravilhosas lâmpadas elétricas, uma forma cara e luxuosa de vela, subitamente apagassem. Também se dariam conta os governos, é claro, e as bolsas de valores, pois passariam alguma dificuldade quando os telégrafos parassem de funcionar, silenciando seus milhares de quilômetros de cabos terrestres e submarinos. Mas, de modo geral, a vida das pessoas comuns seguiria quase indiferente a esse fato. Na década de 1920, no entanto, ou seja, 10 anos depois, um apagão seria bem diferente, ao menos nas grandes metrópoles do mundo. As pessoas ainda não teriam problema para comprar ou vender, pois ainda não havia nessa época os cartões de crédito, mas certamente sentiriam quando as centrais telefônicas ou os bondes parassem de funcionar. Isso para não falar da dificuldade que seria subir os modernos arranha-céus sem o auxílio dessa grande invenção chamada elevador. Ainda assim, não seria uma catástrofe, pois no campo as colheitas seriam pouco afetadas por essas dificuldades enfrentadas nas grandes cidades do mundo. O cultivo da terra e o transporte da produção agrícola era de modo geral feita por braços humanos, tração animal ou por máquinas a vapor como o trem e o navio a vapor. No Brasil em particular, só a então capital federal, a cidade do Rio de Janeiro, e uma meia dúzia de capitais estaduais, como a cidade de São Paulo, seriam verdadeiramente afetadas pela inconveniência de um apagão. O restante passaria muito bem, obrigado. Hoje em dia, quase 100 anos depois, entretanto, o fim do fornecimento de eletricidade implicaria no fim das comunicações por rádio ou TV. Celulares e laptops ainda poderiam até operar por algum tempo com suas baterias, mas não poderiam acessar as internets. Quando os servidores do mundo inteiro fossem desligados, terminariam as comunicações do mundo e os humanos voltariam a ficar limitados às suas próprias cidades-ilhas. Mas seria apenas o começo do caos. Algumas pessoas talvez precisassem ir a um hospital devido aos acidentes que a falta de sinalização certamente causaria, e não haveria raio-x, nem vacinas e nem sangue estocado sem refrigeradores. E a climatização dos ambientes acabaria. Também só haveria luz de velas. Dos céus despencariam centenas de aviões, alguns após se colapsarem uns com os outros sem o auxílio dos controladores de voo e seus radares. Sem seus inventários eletrônicos, com os guindastes de seus portos emperrados e com a comida armazenada em mercados e armazéns apodrecendo rapidamente, uma crise geral de abastecimento de todo
toda espécie varreria as nações. Principalmente nas cidades grandes, densamente povoadas, isso levaria rapidamente à fome e à guerra civil. Milhões morreriam apenas nesse período inicial de convulsão social. Sem eletricidade, as grandes metrópoles do mundo se tornariam inabitáveis em questão de dias e tudo que antes havia parecido tão sólido naquele mar de prédios artificialmente ventilados e iluminados desapareceria como uma duna de areia que é repentinamente carregada pela tempestade. No campo, os sobreviventes poderiam se estabelecer por mais algum tempo. Entretanto, sem energia elétrica para ativar as plataformas de petróleo ou as minas de extração de carvão mineral, o combustível se tornaria um bem ainda mais escasso e em pouco tempo os que restassem estariam vivendo em um mundo cada vez mais parecido com uma sociedade pré-industrial. Se, no entanto, não apenas a nossa geração da eletricidade parasse, mas o próprio campo eletromagnético que permeia o espaço-tempo cessasse após 13 bilhões de anos, extinguindo com ele todas as forças de origem elétrica e magnética, todos os planetas, estrelas e demais corpos celestes desmoronariam e o universo seria apenas um grande vazio, uma eterna noite. Mas vamos falar um pouco sobre alguns personagens que participaram com suas pesquisas e experimentos na área da eletricidade para que hoje nós tivéssemos todos esses recursos tão necessários para a vida humana. E eu vou convidar então o Jorge para falar um pouco a respeito de alguém. Vamos lá, Jorge. Valeu, Francisco. Só um comentário rapidamente, né? Essa seria uma boa forma de alguma divindade destruir o universo, né? Você desliga o campo eletromagnético e tudo acaba subitamente. Exatamente, mas seria terrível também, né? Exatamente. Mas seria realmente uma forma muito elegante de acabar com o universo. Bom, vou começando aqui, né, falando das pessoas que contribuíram para que a gente visse nessa sociedade moderna. Vamos voltar aqui para a pauta. Coube a Benjamin Franklin, né, teorizar a existência de dois tipos de eletricidade. Mas como dissemos na parte 1 do programa, né, apesar dele ter proposto lá a existência de duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa, acabou que o, digamos, privilégio de ser associado a essas mesmas cargas, ao menos, né, no sistema internacional de medidas, ficou com outro cidadão, que não o Franklin, como gostariam lá, né, os nossos primos estadunidenses. E o nome desse sujeito que hoje é o símbolo da carga elétrica é Charles-Augustin de Coulomb, ou simplesmente Coulomb, né, como a gente chama aqui no Brasil, ou Coulomb, um engenheiro militar francês. Formado pela Escola de Engenharia de Mézières em 1761, Coulomb morou em várias localidades diferentes, né, a serviço do Reino da França, atuando principalmente ali em projetos de grandes estruturas, né, como construção de pontes e fortalezas, que era basicamente o que um engenheiro, né, fazia nesse período, né? Ele também realizou trabalhos em mecânica dos solos e em estruturas navais como cascos de navios. Essa longa experiência do Coulomb resultou em diversas publicações suas, né, na área de cálculo estrutural. E em 1781, por exemplo, ele ganhou um prêmio da Academia de Ciência da França pela sua teoria do atrito estático e dinâmico em máquinas simples. Após essa vitória, ele também se tornou membro da academia e abandonou, né, os seus trabalhos no exército francês, passando a se dedicar apenas à física e aos estudos acadêmicos. Utilizando a mesma metodologia rigorosa, né, que ele havia aplicado para medir forças no estudo de torção, o Coulomb conseguiu criar uma teoria análoga à da teoria gravitacional lá do Newton para quantificar a força associada às cargas elétricas. Até então, né, apenas teorizadas, mas sem qualquer arcabouço matemático que permitisse mensurar o fenômeno. Então a gente já propunha a existência dessas cargas, mas a gente não sabia quanto que não tinha um valor associado a elas. O Coulomb ele estabeleceu que a força de atração das cargas elétricas se dava por intermédio de um campo similar ao gravitacional, que ele chamou de campo elétrico. Assim como o campo gravitacional é gerado pela presença de uma massa, né, se tem massa, existe um campo gravitacional associado a ela, o campo elétrico é gerado pela presença de uma carga elétrica, ou seja, onde há uma carga elétrica existe um campo associado com essa carga. A diferença é que, ao contrário da massa, a carga pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser positiva ou negativa, exercendo força em dois sentidos distintos. Ou seja, ela pode tanto atrair quanto repelir. Na teoria gravitacional, a força de atração dos corpos é proporcional à massa deles e inversamente proporcional à distância que os separa. E na teoria eletrostática do Coulomb, de forma parecida, ele demonstrou que a força de atração elétrica ou de repulsão elétrica era proporcional à quantidade de cargas elétricas presente nos corpos e inversamente proporcional à distância que os separava. Com esse modelo, ele foi capaz de calcular experimentalmente o valor mínimo de carga elétrica.
no caso do sistema de uma única carga pontual, cuja unidade hoje tem o seu nome. Igualmente, dividindo o valor da força exercida por duas cargas se atraindo pelo valor de uma dessas cargas, ele determinava quantitativamente o seu campo elétrico, aqui entre aspas, porque o Coulomb não acreditava que existia um campo elétrico de fato, era só uma forma de descrever isso, ou seja, as linhas de força que a carga gerava em todo o espaço. Mas lembrando que nesse momento específico da história, o campo elétrico para ele é só um artifício matemático, ele não acredita realmente que existe um campo elétrico no espaço vazio. Bom, os experimentos de Coulomb foram publicados ao longo de 7 trabalhos durante a década de 1780. O último deles, publicado em 1789, tentava estabelecer um modelo de cargas para os fenômenos magnéticos, mas ele não obteve sucesso com esse modelo. Em 1789, com a Revolução Francesa, a Academia de Ciências foi dissolvida e, sendo militar de alta patente do Exército Real, o Coulomb foi convidado, vamos dizer assim, a se retirar de Paris, que após várias décadas recuperava agora o seu título de capital francesa, perdido para a cidade de Versalhes, construída lá pelo Luís XIV no século XVII. Contudo, entretanto, todavia, Coulomb acabaria regressando a Paris alguns anos depois, em 1801, para ajudar no estabelecimento do sistema métrico de medidas, já no governo consular de Napoleão Bonaparte. Em 1802, ele se tornou um dos primeiros membros do Instituto Nacional Francês, tendo sido apontado também como inspetor de educação pública. O Coulomb ele faleceu 4 anos mais tarde, em 1806, já sob a bandeira do Primeiro Império Francês. E, como nós dissemos na primeira parte desse episódio sobre eletricidade, a primeira associação entre magnetismo e eletricidade foi feita pelo filósofo grego Tales de Mileto, quando ele batizou esse fenômeno da eletricidade estática de magnetismo do âmbar. Só que desde então os estudos acerca da eletricidade e do magnetismo eles seguiriam caminhos separados. Para todos os efeitos, os dois fenômenos eram completamente independentes um do outro. Mesmo Coulomb, que havia quantificado a carga elétrica quando lidou com o magnetismo, o tratou como um fenômeno à parte, conforme o Jorge citou agora há pouco. E embora o magnetismo fosse um campo de estudo até mais antigo que o da eletricidade, já que este último só foi sistematizado bem mais tarde na Idade Média, quando os árabes separaram a ideia do raio da ideia de trovão, os fenômenos elétricos acabaram sendo dominados primeiro. A partir dos trabalhos de Galvani, Volta, Van Meckenbroek, Franklin e Coulomb, foram criados os primeiros conceitos e modelos que permitiram a invenção das primeiras fontes e armazenadores de energia elétrica, a pilha de Volta, a garrafa de Leyden e a bateria de Franklin. Entretanto, embora fosse muito útil para a navegação desde a expansão marítima chinesa, o magnetismo permanecia um mistério insondável. Não havia meios de produzir artificialmente energia magnética e o máximo que se podia fazer com ela era magnetizar ligas de ferro e carbono. E permaneceu assim até o início do século XIX, quando finalmente os estudos do magnetismo puderam fazer seus primeiros avanços reais desde as descobertas na Antiguidade. E tudo começou em Liegnitz, na atual Alemanha, com um aprendiz de boticário, que era boticário como se chamava antigamente os farmacêuticos, chamado Johann Ritter, um aficionado pelos estudos da química e um membro do movimento romântico alemão, tendo conhecido várias personalidades literárias internacionalmente famosas como Goethe e Herder. Ritter, assim como outros jovens intelectuais alemães da sua época, foi fortemente influenciado pelo idealismo hegeliano e principalmente por um dos ramos desse movimento conhecido como Naturphilosophie, filosofia da natureza em português, do qual um dos principais expoentes foi o filósofo Wilhelm Joseph Schelling, que atribuía à natureza uma atividade autogeradora oposta ao mecanicismo cartesiano e newtoniano. Para Schelling, a natureza regula a ação das forças opostas que tenderiam à destruição e criação mútua. Nas suas próprias palavras, a natureza não é um mero produto de uma criação inconcebível. Ela é, ao contrário, esta própria criação, não é uma aparição ou revelação do eterno. Ela é, ao mesmo tempo, esse próprio eterno. Outro aspecto importante da filosofia de Schelling é a ideia da filosofia da identidade e o conceito de dualismo, que defende que a aparente dualidade da natureza representa dois lados ou polos de uma mesma realidade. Em 1796, Ritter ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Jena e, em paralelo aos seus estudos de medicina, ele começou a estudar os fenômenos elétricos e magnéticos.
Influenciado por essa ideia de que a natureza era composta por forças complementares, Ritter descobriu de forma independente do trabalho dos britânicos William Nicholson e Anthony Carlisle, que descobriram a mesma coisa na mesma época, que a água podia ser decomposta pela eletricidade utilizando uma pilha de Volta. E aqui só um parêntese, uma coisa que eu acho interessante na ciência, que isso aconteceu em diversos momentos, né, que diversas descobertas acontecem em paralelo em locais diferentes do mundo, sem os cientistas envolvidos estarem em contato um com o outro, né? E é interessante que acaba sendo uma coisa acaba sendo confirmada pela outra. Em alguns casos, quem grita primeiro ou quem escreve primeiro é que fica com o crédito, que a gente vai ver mais pra frente aí no episódio que aconteceu isso com duas pessoas aí. Exatamente. Verificou-se depois que as moléculas de água podiam ser quebradas em seus componentes, porque a água, assim como várias outras moléculas, é uma substância polar, onde parte de sua molécula tem carga positiva, no caso da água o hidrogênio, e parte dela tem carga parcial negativa, no caso da água o oxigênio. De modo bem simples, né, quando uma substância polar como a água é submetida a uma corrente elétrica, cada parte da molécula é puxada numa direção até que a ligação química arrebente. Esse processo de decomposição de compostos químicos em seus componentes mediante a passagem de uma corrente elétrica numa solução é chamada de eletrólise ou algo como quebra elétrica. Na prática, a eletrólise é o oposto de uma pilha, pois enquanto a pilha é uma reação química espontânea que converte a energia química em energia elétrica, a eletrólise, por sua vez, é uma reação não espontânea que converte energia elétrica em energia química. Graças à invenção da eletrólise, muitas substâncias raras ou que não são encontradas livres na natureza puderam ser sintetizadas, tais como o cloro, o iodo, a soda cáustica ou o alumínio, hoje substâncias essenciais para a economia mundial. Visto que tanto a eletricidade estática como o magnetismo tinham essa estranha habilidade de atração à distância, e ainda no espírito da filosofia da natureza do idealismo alemão de forças complementares, Ritter começou a suspeitar que a eletricidade e o magnetismo fossem manifestações distintas do mesmo fenômeno. Isso levou Ritter a propor diversos experimentos para demonstrar a eletrólise da água com uma série de ímãs ao invés de usar uma pilha de Volta. Ele também fez diversas investigações para encontrar os polos elétricos da Terra, a exemplo dos polos magnéticos terrestres propostos por William Gilbert. Entretanto, ao contrário de outros pesquisadores contemporâneos seus, Ritter não tinha renda regular, nunca foi professor universitário, embora tenha sido eleito membro da Academia de Ciência da Bavária, lá em Munique, em 1804. Assim, com dificuldades financeiras e com 4 filhos para sustentar, e tendo a sua saúde debilitada por realizar experimentos com eletricidade no próprio corpo, Ritter acabou morrendo jovem, em 1810, aos 34 anos, sem saber que sua teoria de que eletricidade e magnetismo eram forças complementares seria provada correta 10 anos depois. Apesar disso, antes de falecer, Ritter fez outra descoberta importante para o futuro estudo do eletromagnetismo. Ele descobriu a existência do ultravioleta. Alguns anos antes, em 1801, o britânico de origem tcheco-germânica Frederick William Herschel já havia descoberto que a luz era composta por outros raios além daqueles que nós podíamos ver. Utilizando o experimento do prisma de Newton para decompor a luz em suas componentes, Herschel descobriu que podia associar a cada cor uma certa quantidade de calor e, portanto, uma energia. Descobriu também que cores diferentes transportavam quantidades de calor e energia diferentes. Ao medir com seu termômetro o feixe de luz vermelha, foi surpreendido pela descoberta de que na região imediatamente abaixo da luz vermelha, a temperatura era maior do que a temperatura do ambiente, mesmo não havendo nenhuma luz visível ali. Esse espectro invisível de luz, mas capaz de transportar calor, foi chamado por ele de raio de calor,
e hoje é o que nós chamamos de radiação infravermelha, ou seja, abaixo do vermelho. Ritter, seguindo a sua ideia de forças complementares, queria provar que do lado oposto do espectro de luz, acima do violeta, havia raios de resfriamento e, portanto, provar que a temperatura imediatamente acima do violeta era inferior à temperatura ambiente. Para fazer essa demonstração, ele utilizou cloreto de prata, uma substância branca que fica escura quando exposta à luz. Quando o cloreto de prata ficava exposto, a região imediatamente acima do violeta, onde não havia qualquer raio visível, ela escurecia mais rápido do que no próprio violeta e nas demais cores, demonstrando que havia raios invisíveis de grande energia naquela região. Esses raios foram chamados por Ritter de raios químicos, pois na visão dele era um espectro invisível da luz que favorecia as reações químicas, e hoje em dia esses raios são chamados de radiação ultravioleta, ou seja, acima do violeta. Ritter não conseguiu provar que a eletricidade e o magnetismo eram o mesmo fenômeno, mas acabou inspirando o trabalho de um outro pesquisador contemporâneo seu, que assim como ele, havia sido ajudante de boticário, ou seja, ajudante de farmacêutico. Esse pesquisador era o dinamarquês Hans Christian Ørsted. Nascido em Rudkæben, Hans e seu irmão Anders foram alunos autodidatas educados em casa, enquanto ajudavam na farmácia de sua família. Aos 16 anos, em 1793, os dois irmãos deixaram o interior da Dinamarca e foram para a capital do país prestar os exames para a Universidade de Copenhague. 3 anos depois, ambos os irmãos se formaram, tendo Hans se diplomado tanto em física quanto em filosofia. Em 1799, Hans concluiu o seu doutorado em filosofia, tendo escrito a tese Arquitetura da Metafísica Natural, baseada nos trabalhos do maior filósofo iluminista da Prússia, Immanuel Kant. Para quem não sabe, Prússia é hoje parte. Mas em 1801, devido ao seu excelente desempenho acadêmico, o Hans Ørsted ganhou uma bolsa de estudos de seu país para viajar por 3 anos pela Europa, para conhecer os principais centros acadêmicos e os estudiosos daquela época. Nesse período, ele conheceu pessoalmente Johann Ritter, e foi aí que entrou em contato com o romantismo alemão, a filosofia da natureza e com essa hipótese do Ritter de eletricidade e magnetismo serem forças complementares. Como Ørsted era um físico, filósofo de formação kantiana, não era nova para ele a ideia de que as diferentes forças da natureza formavam algum tipo ali de unidade. E que elas eram, vamos dizer assim, manifestações da mesma coisa. Conceito também que já havia sido preconizado pelo Kant. A possibilidade de mostrar essa unidade da natureza e o profundo relacionamento dos fenômenos naturais na prática fez com que o Ørsted voltasse a concentrar os seus estudos mais na física do que na filosofia quando ele retornou lá para Copenhague. Sob a sua orientação, a Universidade de Copenhague criou novos laboratórios de Química e Física para estudar a recém-inventada pilha de volta, o galvanismo e outros avanços que começavam a aparecer pelo mundo no campo da eletricidade e do magnetismo. Seu objetivo de demonstrar a ligação entre eletricidade e magnetismo, no entanto, consumiu mais de uma década de trabalho e de tentativas infrutíferas. E no final, a prova definitiva acabou se dando por acaso, uma coisa que acontece bastante em ciência também. Em 1820, durante uma aula em que o Ørsted explicava o princípio da pilha de volta para os seus alunos, ele notou que uma bússola de uma outra aula que ele havia largado em cima da mesa desviava do seu norte quando a pilha de volta era ligada ou desligada. Essa foi a primeira demonstração experimental de um fenômeno elétrico, ou seja, a corrente elétrica gerada pela pilha, influenciando num fenômeno magnético, ou seja, a orientação da bússola com o campo magnético terrestre. Após 3 meses estudando esse fenômeno do desvio da bússola, o Ørsted conseguiu determinar o que depois ficou conhecido como Lei de Ørsted, ou seja, uma corrente elétrica contínua produz um campo magnético que envolve circularmente o seu fio condutor. Em outras palavras, as linhas de campo magnético estão no plano perpendicular ao fio. Além disso, o Ørsted descobriu que se a direção da corrente é revertida, o campo magnético também muda de direção. E que a intensidade desse campo magnético é proporcional à corrente elétrica que flui no fio, mais inversamente proporcional à distância do fio. O Ørsted tinha apenas 43 anos quando ele fez essa descoberta, e devido a ela ele foi agraciado com a medalha Copley, lá da Royal Society, lá em Londres, e com um prêmio de 3.000 francos de ouro da Academia Francesa. Em 1822 ele foi eleito também membro honorário da Real Academia de Ciências da Suécia, e em 1825 o Ørsted se tornou o primeiro pesquisador a sintetizar o alumínio puro, utilizando lá a eletrólise para quebrar o cloreto de alumínio.
Até então, o máximo que se tinha alcançado era uma liga de alumínio e ferro. Com tantos sucessos, em 1829 ele conseguiu fundos para criar o Instituto Politécnico Real da Dinamarca, tornando-se o primeiro diretor desse instituto. E em 1849, ele foi eleito membro honorário da Academia Americana de Artes e Ciências nos Estados Unidos, e o Øster ele veio a falecer pouco tempo depois, em 1851, lá na cidade de Copenhague. E só para não passar em branco, na Itália existe uma polêmica sobre a quem deve ser atribuída a descoberta da ligação entre corrente elétrica e campo magnético. Cerca de 20 anos antes do tal experimento de Øster, ou seja, em 1800, o jurista e economista italiano Gian Domenico Romagnosi, entusiasta dos trabalhos de Galvani e Volta, havia realizado experimentos com eletricidade estática, onde demonstrava que as cargas elétricas na pilha de Volta podiam desviar uma agulha magnetizada em uma bússola. Entretanto, como ele não explicou claramente que a corrente elétrica é a fonte de um campo magnético, tal como fez o Øster, esse mérito da descoberta manteve-se como sendo do dinamarquês. Mas fica aí essa controvérsia mais velha que a do Santos Dumont e dos irmãos Wright. Exato, e foi isso que eu falei agora há pouco a respeito de que muitas vezes pessoas descobrem ao mesmo tempo coisas da ciência, ou talvez até um pouco antes do outro, e acaba vencendo aquele que explica melhor ou aquele que publica essa descoberta. Ô Francisco, então aquele que consegue difundir melhor a descoberta, porque já teve várias vezes, isso aconteceu várias vezes, você descobre que um cara que vivia no interior da Sibéria descobriu um negócio, mas ele não publicou, não comentou com ninguém, e aí não faz diferença, Ou então também a questão de, você pode até publicar, mas às vezes a comunidade científica não toma conhecimento, Nessa época a gente está falando de um período onde a língua alemã era a principal língua do mundo científico, E você tinha papers que foram descobertos depois, não coisas tão revolucionárias, mas papers de algumas coisas que o cara publicou em russo, publicou, sei lá, num idioma local, em algum jornal, alguma publicação local, e ninguém tomou conhecimento fora da universidade dele ali, enfim, e acabou que anos depois só a coisa foi descoberta, também tem essa questão. Bom, mas voltando à nossa linha do tempo, a descoberta do Øster animou toda a comunidade de estudiosos da eletrodinâmica no mundo inteiro. Um deles foi o inventor britânico William Sturgeon. Sturgeon nasceu em 1783 no vilarejo de Winchton, na Inglaterra, e havia sido aprendiz de sapateiro na infância e na adolescência. Em 1802, ele se alistou no exército britânico, período do qual aprendeu como autodidata matemática e física. Ao regressar ao Reino Unido, em 1824, ele se tornou professor de ciência e filosofia no Colégio Militar da Companhia das Índias Orientais de Addiscombe, na cidade de Surrey. Nesse período, como professor, que ele criou a primeira máquina derivada do trabalho de Øster, o eletroímã. O primeiro eletroímã de Sturgeon era composto de uma ferradura metálica enrolada com fio de cobre. Para isolar a ferradura de enrolamento de cobre, já que não havia fios isolados nessa época, o Sturgeon esmaltou toda a ferradura. Quando uma corrente elétrica era conduzida pelo fio de cobre, a ferradura se magnetizava e começava a atrair objetos metálicos como pregos. Quando a corrente era desligada, a magnetização desaparecia e a ferradura deixava de se comportar como um ímã. Embora fosse muito precário, o eletroímã do Sturgeon, devido às limitações de fabricação, quando magnetizada pela corrente elétrica, a ferradura de 200 gramas conseguia erguer cerca de 4 kg de metal. O eletroímã do Sturgeon era o primeiro objeto a ser magnetizado sem o auxílio de pedras ímãs. Em 1832, o Sturgeon começou a lecionar na Adelaide Gallery of Practical Science, em Londres. Nesse período, ele criou o ancestral dos motores elétricos de corrente contínua que utilizamos hoje em dia. O princípio básico de funcionamento do motor de corrente contínua, ou motor CC, de Sturgeon era o seguinte: um condutor em formato de espiral ou anel, conduzindo corrente elétrica contínua, o que hoje chamaríamos de rotor, é colocado dentro de um campo magnético constante gerado por pedras ímãs, no que hoje chamaríamos de estator. A ação do campo magnético gerado pelos ímãs permanentes do estator sobre a corrente elétrica fluindo nas espiras do rotor resulta numa força que puxa a espira perpendicularmente tanto à corrente quanto ao campo magnético. Só que como a corrente no rotor faz um percurso circular, a força produzida no lado direito é apontada na direção oposta da força do lado esquerdo.
Quando duas forças equivalentes e antiparalelas são aplicadas no objeto em pontos diferentes, isso resulta num fenômeno conhecido como torque. E o torque age no sentido de girar esses anéis ou espiras do rotor onde foi imposta uma corrente elétrica. Dessa forma, a energia elétrica transportada pela corrente é convertida em energia cinética, sob a forma de rotação, para o motor. Para ligar a pilha de volta ao rotor, Sturgeon propôs um elemento hoje conhecido como comutador, que usa escovas metálicas condutoras para transferir corrente elétrica para o rotor sem bloquear o seu movimento. Só um comentário, pessoal, só para talvez ficar mais claro para o ouvinte, né, para você entender essa questão de torque. Pega aí o celular que vocês tiverem à mão, tenta com uma mão levantar e com a outra puxar ele para baixo, né, fazer esse movimento. Você vai ver que ele vai girar. Então, o giro é isso, né? São duas forças paralelas ou antiparalelas, né, indo em sentidos contrários com a mesma intensidade. Também era autodidata, que ficou bastante empolgado com as descobertas de Ørsted, foi o francês André-Marie Ampère. Ele era filho de um homem de negócios francês, um homem rico, né? E Ampère teve uma educação pouco convencional. O seu pai, Jean-Jacques Ampère, era um admirador da filosofia do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. Na filosofia de educação natural proposta por Rousseau, os jovens não deveriam ser submetidos à rigidez burocrática das escolas e da chamada educação formal, mas deveriam ter à disposição meios de desenvolver seu pensamento e raciocínio livremente, diretamente da natureza ou do mundo, né? Assim, embora fosse rico, Ampère pai, após alfabetizar o filho, tirou da escola o Ampère filho e deu a ele a sua própria biblioteca com obras tanto clássicas como de pensadores iluministas contemporâneos seus. E a única ressalva a essa educação modernosa, vamos dizer assim, era que a mãe de Ampère, a Jeanne Ampère, como senhora devota, obrigava o filho a frequentar a Igreja Católica. Então, assim como Benjamin Franklin, Ampère se tornou um polímata, dedicando-se ao estudo de diversos ramos do conhecimento, mas com particular interesse pela matemática. Em 1789, com o advento da Revolução Francesa, seu pai foi nomeado pelo governo revolucionário como juiz num vilarejo nas proximidades da cidade de Lyon. Em 1792, contudo, a facção dos jacobinos, representantes da baixa burguesia, liderados por Maximilien de Robespierre, mais conhecido como Incorruptível, assumiu o controle da revolução e criou o Comitê da Salvação Pública para caçar os inimigos da revolução, que em geral eram nobres e membros da alta burguesia. Um desses inimigos apontados pelo comitê foi o pai de Ampère, que acabou sendo condenado à guilhotina e tendo seus bens confiscados em nome do povo. Esse período da Revolução Francesa, em que o pai de Ampère perdeu literalmente a cabeça, ficou conhecida como La Grande Terreur, ou o Grande Terror. Olha, Francisco, só um comentário. Você falou que ele era o Incorruptível, ele era parente do Bolsonaro? Bom, não sei, cara. Era Maximiliano de Bolsonaro, Robespierre. Pois é. Em 1799, o Ampère filho se casou e, sem a fortuna da família, teve que procurar seu primeiro emprego regular como professor de matemática lá na cidade de Lyon. Para a sorte de Ampère, a ascensão de Napoleão Bonaparte no esculhambado governo revolucionário francês para pôr ordem na casa favoreceu igualmente a ascensão de uma elite de burocratas e tecnocratas a serviço do império. Assim, em 1802, Ampère foi nomeado professor de física e química na Escola Central de Bourg-en-Bresse, cidade vizinha a Lyon, onde sua esposa e filhos permaneceram. Nesse período, Ampère escreveu um artigo chamado Consideração sobre a Teoria Matemática dos Jogos, que acabou chamando bastante a atenção de seus colegas lá em Paris. No ano seguinte, em 1803, sua esposa Julie faleceu e em 1804, Ampère recebeu o convite para se mudar para Paris e assumir o posto de tutor na recém-criada Escola Politécnica de Paris, que era a menina dos olhos do imperador Napoleão I. Apesar de não ter qualquer diploma
diploma, já que não teve educação formal, devido à popularidade de suas publicações, Ampère foi nomeado professor de matemática da Escola Politécnica em 1809. Nos anos seguintes, ele se tornou membro do Instituto Francês, professor de astronomia da Universidade de Paris e de física experimental do Colégio da França. E era nessa situação, né, que se encontrava o Ampère em 1820, quando um de seus amigos, lá do Instituto Francês, o François Arago, lhe apresentou os surpreendentes resultados do experimento de Ester, que a gente comentou anteriormente, né? Como Ester apenas descreveu qualitativamente, né, o fenômeno da indução magnética por corrente elétrica, lembrando, né, que o Ester ele era muito mais um filósofo do que um físico ou um matemático, o Ampère começou imediatamente a trabalhar numa teoria matemática para descrever a relação entre eletricidade e magnetismo, a exemplo do que o seu conterrâneo, o Charles Coulomb, havia feito com as cargas elétricas. Para aplicar o modelo de Coulomb ao magnetismo, né, o Ampère substituiu a ideia de cargas pontuais por uma ideia de correntes, né, de comprimento limitado. Né? Lembrando que o Coulomb já havia tentado modelar o magnetismo como cargas e não tinha dado muito certo. E nem poderia dar, né, só um parênteses aqui, porque não existe carga magnética, como existe carga elétrica. Bom, assim o Ampère, né, também demonstrou experimentalmente que dois fios paralelos conduzindo eletricidade se atraem ou se repelem um ao outro, né, dependendo da direção do fluxo de corrente elétrica em cada fio. Correntes no mesmo sentido vão se repelir e correntes em direção opostas vão se atrair, né? Como o experimento lá do Franklin com a pipa, tinha duas linhas, então as linhas começaram a se repelir e tal. Você botar dois fios conduzindo corrente elétrica perto um do outro, vai produzir uma força entre eles. O Ampère batizou a sua teoria de eletrodinâmica e conseguiu com ela generalizar leis físicas, né, para o comportamento dos campos magnéticos. O mais importante princípio, né, que ele determinou a partir desses estudos e que ficou depois conhecido como Lei de Ampère, determinava que a ação mútua dos fios transportando corrente elétrica dependia não só da intensidade das correntes, mas do comprimento dos fios. A partir da medida da força de atração entre os dois fios paralelos e dividindo o valor dessa força pela corrente de um dos fios, o Ampère foi capaz também de quantificar o campo magnético, ou seja, as linhas de força magnética geradas em todo o espaço associado ali, né, com cada uma dessas correntes. E só lembrando aqui que ele vai falar de campo magnético, mas também para ele o campo magnético é só uma coisa teórica, é uma ferramenta matemática. Bom, com isso, os fenômenos elétricos e magnéticos não apenas se unificavam entre si, mas também com a ideia de força newtoniana, ou seja, a grandeza capaz de modificar a inércia de um corpo. Isso também permitia igualmente pavimentar o caminho para a unificação do conceito de energia para englobar ali todos os fenômenos naturais, ou seja, só tem um tipo de energia e ela é a mesma em todos os fenômenos. Para comparar os resultados matemáticos com os experimentais quantitativamente, né, o Ampère trabalhou igualmente no aprimoramento dos equipamentos de medição de corrente elétrica, que ele batizou de galvanômetro, né, que seria o mesmo que hoje nós chamamos de amperímetro, em homenagem ao Ampère, mas o Ampère homenageou o cara que veio antes dele, que foi o Galvani. O primeiro galvanômetro, né, foi construído pelo alemão Johann Schweiger, professor da Universidade de Halle, ainda em 1820, baseado no experimento de Ester. Tendo aprimorado o galvanômetro, né, o Ampère foi capaz de demonstrar que seus resultados experimentais e teóricos eram condizentes, né, porque esse é um problema que as pessoas precisam entender em ciência, né, porque você faz uma teoria, a sua teoria tem que ser feita com alguma coisa que você consiga medir para você fazer um gráfico das duas coisas, do teórico e do experimental, e ver que as coisas batem, né? Então o Ampère conseguiu primeiro fazer a coisa teórica e ele tinha que aprimorar os seus instrumentos para poder fazer o experimento bater com o que ele tinha proposto teoricamente. Em 1827, o Ampère publicou a sua obra-prima, né, chamada Ensaio sobre a Teoria Matemática dos Fenômenos Eletrodinâmicos unicamente deduzidos da experiência, já está ficando com o nome de tese de hoje em dia. E bom, e por esse trabalho, né, ele foi eleito membro honorário da Royal Society em Londres, ainda em 1827, e em 1828 também foi eleito membro honorário da Real Academia de Ciências da Suécia. Mas Jorge, vamos voltar um pouquinho lá para os Estados Unidos e vamos falar sobre um tal de Joseph Henry. Vamos sim, Francisco. Bom, lá em 1797, né, um pouco antes, após indas e vindas, né, o estado de Nova York ganhava sua capital definitiva, a cidade de Albany. Antigo lar dos índios moicanos, Albany era a cidade mais antiga do estado de Nova York, tendo sido o primeiro sítio, né, a ser colonizado pelos holandeses na América do Norte, e também foi a sede do governo de Nova Amsterdã, né, como aquela região era conhecida nesse período.
Entretanto, um fato importante para a história da ciência e da engenharia passou totalmente desapercebido dos nova-iorquinos. Naquele mesmo ano da mudança da capital estadual, nascia em Albany Joseph Henry, que era o filho de 2 imigrantes escoceses, Anne e William Henry. Os pais de Joseph eram muito pobres e, para piorar a situação, o seu pai, William, ele morreu quando ele ainda era quase um bebê. Assim, o pequeno Joseph teve que ir viver com a avó na cidade vizinha, em Galway. Em Galway, ele frequentou a escola local, que anos mais tarde passou a se chamar Joseph Henry Elementary School, em sua homenagem, evidentemente. Seu interesse pela ciência, no entanto, começou aos 16 anos, quando ele ganhou um livro chamado Popular Lectures on Experimental Philosophy, algo como Aulas Populares em Filosofia Experimental, e desde então o Henry passou a estudar ciência e matemática como autodidata, até que em 1819, aos 22 anos, ele ganhou uma bolsa de free tuition, ou seja, a gratuidade para estudar na Academia de Albany. É só interessante que nessa época, antes da física quântica, era bem mais comum a pessoa estudar essas coisas de forma autodidata, Como ele era muito pobre, mesmo tendo isenção das taxas escolares, era imprescindível para o Henry continuar trabalhando para comer e pagar o aluguel, fosse como professor particular, fosse como trabalhador braçal. Por essa razão, ao longo de sua formação acadêmica, ele teve diversas ocupações. Por exemplo, ele foi relojoeiro, pedreiro, metalúrgico, motorista de Uber, não essa última parte não. Inicialmente, o Joseph pretendia cursar medicina, mas em 1824, tendo conseguido o trabalho de engenheiro assistente para monitorar a construção de uma rodovia estadual entre o rio Hudson e o lago Erie, ele acabou optando por seguir carreira como engenheiro. Em 1826, Henry foi nomeado pelo diretor da Academia de Albany para o posto de professor de matemática e filosofia natural. Foi nesse período, como professor da Academia de Albany, que Henry começou a se interessar pelo magnetismo terrestre, o que o levou a fazer diversos experimentos com magnetismo em geral. Durante os estudos, ele acabou conhecendo o eletroímã de William Sturgeon e passou a se dedicar a encontrar meios de aprimorá-lo. Desde a publicação original de Sturgeon sobre a invenção do eletroímã, os esforços para aprimorar o seu funcionamento tinham se concentrado essencialmente em melhorar o núcleo, variando a liga metálica da qual o núcleo era constituído. Henry, no entanto, descobriu que eletroímãs mais eficientes e mais potentes dependiam igualmente da fabricação de enrolamentos melhores em torno do núcleo. Após várias tentativas, ele concluiu que a melhor forma de fazer isso era na forma de carretel ou bobina, enrolando um fio ao longo de toda a ferradura em várias camadas. E para que isso fosse possível, o fio não podia entrar em contato elétrico consigo mesmo. Isso levou Henry a fabricar os primeiros fios de cobre esmaltados para que as diferentes camadas do enrolamento em carretel ou da bobina permanecessem eletricamente isolados entre si, assim como do núcleo do eletroímã, a ferradura. De forma independente e um ano antes de William Sturgeon, o Henry propôs em 1831 o seu próprio protótipo de motor elétrico de corrente contínua, que ele chamava de máquina para usar o eletromagnetismo para movimento. Entretanto, diferentemente do motor de Sturgeon, que é mais próximo dos motores que usamos na atualidade, o motor de Henry consistia num eletroímã montado sobre uma haste que ficava balançando de um lado para o outro. De cada lado dessa balancinha havia uma pilha. E quando um lado do eletroímã equilibrado sobre a haste baixava por atração magnética até uma das pilhas, a corrente elétrica induzida no eletroímã pelo contato com a pilha o remagnetizava, invertendo a sua polaridade magnética, fazendo com que ele fosse atraído para a pilha do lado oposto. Aí o processo se repetia, mantendo o eletroímã sempre em movimento. Esse motor ficou conhecido como motor de feixe de balanço. Embora esteja longe de ser um motor no sentido do termo, o motor de Henry permitiu que ele descobrisse uma propriedade muito importante dos circuitos elétricos, a sua autoindutância, que é a propriedade de se induzir em si mesmo uma corrente elétrica. Embora a autoindutância seja uma propriedade intrínseca a qualquer circuito elétrico, ela é particularmente perceptível nas bobinas. Diferente da resistência elétrica, que é uma propriedade que depende apenas do material do qual o condutor é feito, nesse caso da sua densidade de cargas livres, a autoindutância depende não apenas do material condutor, mas também da sua geometria, ou seja, da forma com que ele descreve no espaço e principalmente da variação temporal da corrente elétrica que ele transporta.
A autoindutância funciona da seguinte forma aqui para o ouvinte entender melhor. Toda vez que há qualquer variação temporal da corrente, seja por inversão do sentido ou por variação de intensidade, o circuito reage automaticamente produzindo uma segunda corrente elétrica no sentido contrário ao da variação imposta pela fonte que alimentava o circuito. Ou seja, se a corrente aumenta no circuito, a autoindutância induz uma corrente contrária no sentido de anular esse aumento. Se a corrente diminui no circuito ou inverte de sentido, a autoindutância induz uma corrente no circuito no sentido de aumentar a corrente ou de bloquear a sua inversão de sentido. Quando a corrente se estabiliza ao longo do circuito e se torna constante, ela deixa de variar com o tempo e os efeitos da indutância do circuito desaparecem. Bom, em termos mais simples ainda, é como se a corrente elétrica fosse uma mola. Quando você tenta esticar uma mola, a mola produz uma força de compressão no sentido de anular a deformação mecânica que foi imposta a ela. Quando você tenta comprimir uma mola, ela faz uma força de expansão também no sentido de anular a sua deformação. Ou seja, a mola tende a ficar no seu estado natural, né? Como ela está lá quando ninguém está mexendo com ela, está lá bonitinha, quietinha. A indutância dos circuitos elétricos é a mesma coisa. A autoindutância faz com que os circuitos sempre reajam no sentido de preservar a corrente elétrica constante. Esse efeito indutivo na corrente elétrica advém da propriedade de autoindutância dos elétrons, que constitui a tal da corrente. Sempre que o elétron sofre a ação de uma força que tenta mudar a sua velocidade por aceleração ou desaceleração, ele age no sentido de conservar constante a velocidade que ele tinha antes, o que equivale a dizer que o elétron tenta conservar a sua energia cinética. Esse efeito é um efeito que advém da própria natureza do elétron e só pode ser melhor compreendido a partir de uma explicação quântica que a gente não vai abordar aqui. Embora a autoindutância seja inerente às correntes elétricas em geral, como dissemos, ela é mais acentuada em bobinas e em fios enrolados. E isso porque para o elétron rotacionar, ou seja, fazer a voltinha do enrolamento da bobina, ele precisa armazenar muita energia na forma magnética, pois é o seu momento magnético que faz com que ele se desvie da sua trajetória normalmente retilínea. Por essa razão, as bobinas são chamadas de indutores, pois são elementos de circuito elétrico com um coeficiente de indutância muito elevado. Em termos de energia, os indutores magnéticos são componentes análogos aos capacitores elétricos. Enquanto os capacitores armazenam energia na forma elétrica, mais precisamente na forma de campo eletrostático, os indutores armazenam energia na forma magnética, mais precisamente na forma de campo magnetostático. Com seus estudos sobre autoindutância, Henry foi capaz de criar o mais poderoso eletroímã da sua época para a Universidade de Yale. E em 1832, já consagrado, Henry se tornou cátedra de História Natural da Faculdade de New Jersey, que é o embrião da atual Universidade de Princeton, onde passou a ensinar, além de História Natural, Física Química e Arquitetura. Henry foi também o primeiro secretário do Instituto Smithsoniano de 1846 até a sua morte. À frente desse instituto, desempenhou um importantíssimo papel no desenvolvimento da ciência nos Estados Unidos. Em 1849, assumiu também o cargo de presidente da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Duas outras grandes contribuições de Henry para o campo da eletricidade foi ter feito um dos primeiros protótipos de telégrafo que se tem notícia, embora limitado a uma distância menor do que uma milha. A segunda é que, em decorrência dos estudos sobre a comunicação por sinais elétricos, Henry acabou desenvolvendo os primeiros protótipos de relé eletromecânico. O relé eletromecânico é um tipo de comutador ou interruptor que usa a força eletromagnética, que em via de regra é magnética, para comutar mecanicamente uma chave. Em geral, a chave é posta desligada, né? Mas isso depende muito do projeto. E também é presa por uma mola nas proximidades de uma bobina com um núcleo de ferro. Quando um sinal elétrico é enviado para a bobina, ela gera um campo magnético com força o bastante para puxar a chave com a mola e tudo para a posição de ligado, acionando assim o sistema. Ao desligar a corrente, a chave deixa de ser atraída magneticamente e a força da mola prevalece, puxando a chave de volta para a posição de desligado. Os relés possibilitaram os primeiros contatos
controles elétricos que a gente tem notícia. Com eles era possível controlar grandes correntes a partir de pequenos sinais. No caso de Henry, ele estava tentando criar um tipo de amplificador de sinal para aumentar a distância efetiva de operação de um sistema de telégrafo a partir do uso de repetidores. A invenção do telégrafo elétrico, e lembrando que já havia outros tipos de telégrafo não elétrico, feito com espelhos, com sinais de luz, etc., acabou ficando por conta do russo Pavel Schilling, a partir dos aprimoramentos de diversos outros protótipos conhecidos na época. Em 1832, Schilling, financiado pelo Czar Nicolau I, realizou a primeira transmissão de longa distância de um sinal elétrico, considerada a primeira versão funcional do telégrafo elétrico. Schilling chegou a propor a ideia de um sistema de códigos binários para o novo sistema de transmissão, mas ele acabou morrendo pouco tempo depois, em 1837, sem desenvolver essa ideia aí dos códigos. Pois é, Francisco, e quem acabou criando, o equipamento que viria a se tornar o primeiro telégrafo comercial foi um retratista, veja vocês, chamado Samuel Phelan Brice Morse. Em 1825, o Morse estava em Nova York, ele estava ali trabalhando, pintando um retrato para a prefeitura, quando recebeu uma notícia, já defasada de alguns dias, e essa notícia dizia o seguinte: a sua esposa, que estava lá em New Haven, ela se encontrava muito doente. No dia seguinte, um outro mensageiro chegou no rastro do primeiro mensageiro com a notícia de que a esposa havia falecido. O Morse, ele partiu imediatamente para casa, mas quando finalmente chegou em New Haven, a sua esposa já tinha sido enterrada. Esse drama particular fez com que o Samuel Morse se dedicasse a estudar um meio das pessoas se comunicarem à distância. Em 1832, quando ele voltava de navio para os Estados Unidos, de uma viagem que ele havia feito à Europa, ele conheceu um homem de Boston chamado Charles Thomas Jackson, que era estudioso do eletromagnetismo e que trazia consigo um eletroímã. Ao fim da viagem, o Morse já havia esboçado o conceito do telégrafo de um único fio, o qual ele patenteou. O Morse também desenvolveu uma linguagem de transmissão de sinais, baseada em chaveamento, que possibilitou que os operadores transmitissem e lessem as mensagens diretamente. Esse código foi adotado internacionalmente e não é nenhuma surpresa que em homenagem ao seu criador ele passou a se chamar Código Morse. Acho que todo mundo já ouviu falar desse código. Com o auxílio das invenções do Joseph Henry, como o relé que vocês acabaram de citar, inovações criadas por outros físicos e engenheiros, poucos anos depois os Estados Unidos já conectava várias de suas cidades por redes de telégrafo, que acabaram sendo muito úteis na vitória da União contra os confederados durante a Guerra Civil Americana na década de 1860. E bom, já que tocamos nesse assunto, não poderíamos deixar passar em branco um lado mais sombrio do Joseph Henry, cuja genialidade é inegável, mas o caráter nem tanto. Durante a Guerra Civil, mais especificamente em 1862, o Instituto Smithsoniano, do qual o Henry era secretário, realizou uma série de palestras com abolicionistas dos Estados Unidos. Políticos, clérigos e ativistas como Wendell Phillips, Horace Greeley, Ralph Waldo Emerson e outros. Entretanto, uma dessas palestras era a palestra de um ex-escravo e famoso orador e ativista contra a escravidão chamado Frederick Douglass, uma espécie de Luiz da Gama dos Estados Unidos, e que foi censurada por Joseph Henry. Segundo Henry, nas suas próprias palavras, vou citar ele aqui, abre aspas, não permitiria que a palestra de um homem de cor tivesse lugar nas salas do Smithsoniano, fecha aspas, no caso, enquanto ele fosse responsável pelo instituto. O que era uma grande hipocrisia de Henry, visto que o seu principal assistente era um negro liberto chamado Sam Parker, de quem Henry não podia sequer prescindir para fazer esse experimento, segundo ele próprio declarou em cartas. Nas suas cartas ele diz o seguinte, abre aspas, os administradores de Princeton me forneceram um artigo que agora acho indispensável, notadamente um servo de cor que eu ensinei a cuidar das minhas baterias e que agora me poupa de todo o trabalho sujo do laboratório, fecha aspas. Pelo menos, no que tange as montagens experimentais de Henry, era Sam Parker que fazia todo o trabalho. Desde separar os materiais para experimentos ou resolver problemas técnicos com os aparatos, até servir de cobaia para os seus experimentos com eletricidade em sala de aula. Então ele ficava dando aula lá e dando choque no tal do Sam Parker. Bom,
O Henry, né, ele morreu em 1878 e após a sua morte, a unidade de indutância no Sistema Internacional de Medidas foi batizada de Henry, em reconhecimento ao seu trabalho pioneiro. Entretanto, embora o Joseph Henry tenha se consagrado como descobridor da autoindutância no seu país, os Estados Unidos, e tenha sido homenageado nomeando a unidade de indutância, no mundo outro pesquisador leva o crédito pela primazia da descoberta desse fenômeno, o britânico Michael Faraday. Henry e Faraday descobriram o efeito de autoindutância separadamente, mas como Faraday publicou primeiro, né, aquela questão que a gente já tinha citado sobre quem publica primeiro é que fica com crédito, ele levou o mérito pela descoberta, né, sendo a lei que determinava a existência da autoindutância chamada de Lei de Faraday, não Lei de Henry. Mas Faraday não ficou só por aí não. De todos os grandes inventores que trabalharam no campo do eletromagnetismo nesse período, poucos foram tão prolíferos e importantes quanto Michael Faraday, e a gente vai saber sobre ele agora e vai provar que ele foi maior do que Maxwell. Bom, maior do que Henry com certeza, né? Porque enfim, era um cara até bem mais legal, né? Team #Faraday. Exatamente. Bom, o Michael Faraday nasceu, e aqui eu tô falando do cientista não do personagem da série Lost, nasceu em 22 de setembro de 1791 em Newton Butts, em Southwark, um dos subúrbios de Londres, oriundo de uma família sandemaniana, que era uma seita cristã protestante lá da Igreja da Escócia. Seu pai, James Faraday, era ajudante de ferreiro e tinha 4 filhos. O Michael era o terceiro filho. E ele levava uma vida bem difícil com a esposa. Por essa razão, os seus filhos só tiveram uma educação básica, o equivalente ao nosso ensino primário hoje em dia. Com a idade de 14 anos, em 1805, o Faraday se tornou aprendiz de George Ribot, que era um livreiro londrino. Nessa livraria, o Faraday acabou entrando em contato com o livro O Melhoramento da Mente, do poeta e teólogo inglês Isaac Watts, que foi um dos primeiros pedagogos do Reino Unido. Inspirado pela metodologia e os princípios do Isaac Watts, o Faraday começou a estudar como autodidata, desenvolvendo um interesse particular pela ciência, especialmente pela química, por influência do livro Conversações sobre Química, de Jane Marcet, e pela eletricidade e pelo magnetismo, que era um assunto do momento após os revolucionários trabalhos de Galvani, Volta, Coulomb e outros que já citamos. Em 1812, aos 20 anos, o Faraday começou a frequentar as aulas do famoso químico Humphrey Davy, que foi o descobridor do gás hilariante. Era comum em Londres nessa época essas aulas magistrais voltadas para o público geral, onde você comprava um ticket, né, e ia assistir a aula em algum teatro ou sala de conferência, né? Tipo os meus workshops que eu faço hoje online, só que eu não sou uma pessoa dessa importância. Piadas à parte, né, visto que ele ganhava muito mal, muitos dos tickets que o Faraday utilizou foram dados a ele por um amigo seu, William Dance, que foi um dos fundadores da Real Sociedade Filarmônica. O Faraday acabou chamando a atenção do professor Humphrey Davy quando enviou a ele um livro de 300 páginas escrito à mão, sintetizando as suas aulas. Um ano depois, em 1813, o Davy acabou sofrendo um acidente com tricloreto de nitrogênio ou tricloramina em seu laboratório, perdendo temporariamente a visão. Lembrando-se do jovem Faraday e do entusiasmo que ele havia demonstrado em suas aulas, Davy decidiu contratá-lo como assistente, principalmente para ajudá-lo com anotações. Aquela coisa, a oportunidade surgiu e o Faraday estava pronto para agarrar, né? Coincidentemente, no mesmo período, um dos assistentes do Real Instituto de Londres acabou sendo demitido e Davy enviou uma carta ao Instituto recomendando Faraday para substituir o assistente demitido, porque nem no Reino Unido você escapa, né, daquele famoso teste do QI, né, que enfim é o QI-Indique. Assim, em março de 1813, Faraday se tornou também assistente técnico de química do Real Instituto. Em pouco tempo, ele já era o braço direito do professor Humphrey Davy, ajudando na preparação das amostras de tricloramina, com a qual veio a se ferir também. A sociedade inglesa desse período era uma sociedade de casta, né, por assim dizer. Assim, havia certas posições que só podiam ser ocupadas por nobres ou fidalgos, o que os ingleses chamavam de gentlemen. Quando Humphrey Davy fez um tour pelo continente europeu entre 1813 e 1815 para que Faraday pudesse acompanhá-lo nos circuitos ilustrados da Europa, era preciso que Faraday fingisse ser o valete, ou seja, o criado de Davy. Particularmente a esposa de Davy, Jenny, não aceitava que o marido tratasse Faraday como um igual e exigia que Faraday viajasse do lado de fora das carruagens e que comesse com um servo das hospedarias, hotéis e universidades, etc.
Faraday se sentiu tão miserável e humilhado que nos seus diários ele chegou a dizer que pensava em voltar para a Inglaterra e desistir da ciência. Apesar disso, a viagem acabou servindo para Faraday fazer contato com a elite científica da Europa e conhecer uma infinidade de novas ideias estimulantes. De volta à Inglaterra, em 1821, Faraday se casou com uma moça da igreja sandemaniana, Sarah Bernard, e pouco tempo depois Faraday se batizou na mesma congregação que, como dissemos, havia sido também a igreja de seus pais e que se tornou uma pessoa extremamente devotada à sua fé. Faraday, por exemplo, chegou a ser diácono da sua igreja e posteriormente tutor da juventude sandemaniana. Mas voltando aqui ao ano de 1821, o mentor de Faraday, o Davy, e um de seus colegas da Royal Society, o também químico William Hyde Wollaston, tentaram neste ano, sem sucesso, fabricar um motor elétrico baseado na descoberta de Ester, que a gente citou anteriormente, acerca das correntes elétricas e dos campos magnéticos. Desde que havia começado a trabalhar para Davy, Faraday vivia em um quarto no Real Instituto e ali continuou vivendo mesmo depois de casado. Assim, depois do expediente, quando Davy ia para casa, era comum que Faraday continuasse no laboratório, aproveitando as horas que seu patrão não estava para testar suas próprias ideias, tanto em química quanto em elétrica. Suas primeiras experiências com eletricidade haviam sido justamente ajudando Davy a isolar elementos químicos pelo processo de eletrólise, que, como explicamos anteriormente, consiste em quebrar e isolar elementos químicos utilizando uma corrente elétrica. Entre outros feitos que deixaram Humphrey Davy famoso, ele foi o primeiro químico do mundo a isolar substâncias hoje comuns como potássio, sódio, bário e cálcio. Um grande avanço na época para a farmacologia e a medicina, que foi proporcionado pelo domínio da eletricidade. Pois é, mas voltando para a questão do motor, devido a esses experimentos com eletrólise, quando Davy e Wollaston começaram a tentar desenvolver um motor elétrico, Faraday já dominava o galvanismo, como era chamada na época a ciência de produzir eletricidade através de pilhas. Também conhecia o trabalho de Ørsted a partir dos fracassados experimentos de Davy e Wollaston. Assim, nas suas horas vagas no laboratório, Faraday concebeu uma maneira de obter a conversão de energia elétrica em mecânica. Surgia aí o motor homopolar, o primeiro motor elétrico a ser criado. Basicamente, ele consiste em uma pilha, um condutor e um ímã. Se eles forem conectados todos no mesmo eixo em série, nessa ordem específica, e as terminações da pilha e do ímã forem curto-circuitadas por um fio, tanto o ímã quanto o condutor vão experimentar um torque que farão rotacionar sobre seu eixo. E você pode fazer esse experimento em casa se tiver um ímã pequeno, ou pode procurar por centenas de vídeos com esse experimento no YouTube. É só colocar lá motor homopolar com H, que vocês vão encontrar vários vídeos. É bem interessante e bem facinho de fazer. Visto que os motores de Sturgeon, Henry e outros só viriam a ser apresentados uma década depois de Faraday, que o conseguiu em 1821, o trabalho de Faraday foi realmente revolucionário. Sabendo disso e estando muito entusiasmado com o sucesso do seu motor, Faraday não contou nem para o Davy nem para o Wollaston sobre a sua descoberta e submeteu diretamente a invenção em um artigo acerca da conversão eletromecânica chamado Novos Movimentos Eletromagnéticos para a Royal Society. E isso aí acabou gerando uma enorme controvérsia dentro da Royal Society devido ao fato de Faraday não ser um professor de verdade. Lembre-se que a gente disse que ele era um auxiliar aí do Davy. Havia também rumores de que Faraday teria roubado aquelas ideias de Wollaston e do Davy. Entretanto, o assunto caiu por terra quando Faraday confrontou o Wollaston pessoalmente sobre a primazia da descoberta. Se por um lado Faraday se acertou com o Wollaston, o mesmo não aconteceu com o Davy, que não engoliu a audácia de Faraday e o afastou dos experimentos com eletromagnetismo por um tempo, sendo escalado por Davy para trabalhos que não envolvessem eletricidade. Mas como a estrela do Faraday brilhava mais alto, em 1822, fazendo perigosos experimentos com gás de cloro a mando de Davy, experimento esses que o cegaram temporariamente algumas vezes, Faraday conseguiu desenvolver o cloro na fase líquida, que hoje a gente consegue comprar em qualquer esquina, mas que só era conhecido na fase gasosa naquela época. Faraday não perdeu tempo e submeteu sua descoberta rapidamente para a Royal Society, mas como Davy havia ficado mais esperto depois da questão do motor homopolar, ele havia mandado que as correspondências
correspondências de Faraday fossem interceptadas. E assim, o sacana do Dave modificou a carta de Faraday e se incluiu na descoberta do cloro líquido, cara. Que moral baixa que tinha esse Dave. Por mais brilhante que ele fosse como cientista, moralmente o cara era inacabado, né? É por isso que eu falo, Francisco, o problema da sociedade britânica é que é uma pessoa tentando ferrar com a outra. Você que disse, eu não conheço a sociedade britânica, mas... Esse é o jeitinho britânico. Pois é. Bom, no ano seguinte, em 1823, com o apoio do mesmo William Wollaston, com quem havia tido a polêmica do motor homopolar, Faraday foi indicado como membro da Royal Society, e o nome desse tal de Wollaston foi o primeiro da lista, né, daqueles que indicaram Faraday para a sociedade. O Humphrey Davy, no entanto, assinou um parecer contrário à nomeação de Faraday. Mais do que isso, segundo contado pelo próprio Faraday em seus diários, Davy exigiu que ele retirasse sua candidatura para a Royal Society. E o Faraday retrucou seu velho mestre, dizendo que ele não podia retirar a sua candidatura, pois não havia sido ele, em primeiro lugar, que se candidatou, mas sim um grupo de membros da Royal Society que havia proposto a sua candidatura. E que ele, Davy, deveria pedir a quem propôs a sua candidatura que a retirasse. Ainda segundo Faraday, Davy teria então respondido que ele, na qualidade de presidente da Royal Society, iria derrubar a sua candidatura. Ao que Faraday teria respondido: estou seguro de que Sir Humphrey Davy fará o que for melhor para a Royal Society. Apesar das embestidas de Davy contra a candidatura de Faraday, alegando publicamente que ele era um plagiador, o Davy acabou sendo derrotado pelos seus colegas e em 1824 Faraday foi eleito membro da Royal Society quase que por unanimidade. O presidente, evidentemente, votou contra, é claro, né? E anos depois, Faraday acabou recusando em 2 ocasiões diferentes a oferta de assumir o cargo de presidente dessa sociedade. E apesar de tudo que Davy aprontou contra o Faraday, mesmo depois de já consagrado como pesquisador no mundo inteirinho, ele nunca permitiu que esse episódio fosse evocado contra o seu velho professor, que faleceu poucos anos depois, em 1829. Quando indagado sobre o assunto, Faraday dizia apenas, abre aspas, não falaremos sobre isso. Quero lembrar de nada além da bondade de Sir Davy. Fecha aspas. Em todo caso, livre de Davy e dos seus recalques, Faraday pôde retornar aos seus estudos com eletromagnetismo. E em 1824, Faraday fez um circuito elétrico para estudar se um campo magnético gerado em um circuito podia influenciar a corrente elétrica em outro. Entretanto, ele levou 5 anos até obter algum sucesso com essa ideia. Paralelamente a isso, Faraday, sempre guiado por seus preceitos religiosos de unidade entre as coisas e Deus, começou a buscar alguma relação com o eletromagnetismo e trocou correspondência com diversos pesquisadores do eletromagnetismo que havia conhecido nas suas viagens com o Davy anos antes. Em 1831, o Faraday realizou o seu mais famoso experimento, no qual ele demonstrou a indução eletromagnética, da qual já falamos ao comentarmos sobre Joseph Hary. Certo dia, Faraday estava trabalhando com 2 anéis feitos de fio metálico quando ele percebeu que, quando ele passava uma corrente por um desses anéis, momentaneamente o medidor de corrente do segundo anel era ativado, embora eles estivessem eletricamente isolados. Visto que os condutores do primeiro e do segundo anel não possuíam qualquer contato entre eles, a única forma de haver corrente no segundo era ela ser induzida por um campo magnético. E assim Faraday descobriu o que hoje nós chamamos de indução mútua. A diferença da autoindução que citamos quando mencionamos o Henry e a indução mútua é que a autoindução é um efeito causado pelo campo magnético sobre a própria corrente que o gerou, enquanto que na indução mútua, o campo magnético é gerado num condutor, mas ele induz corrente num segundo condutor independente, isolado do primeiro. Pode-se dizer também que este experimento de Faraday com os anéis metálicos foi a primeira transmissão de energia elétrica sem fio. Esse princípio da indução mútua também é a base dos transformadores elétricos, que hoje a gente usa aí no sistema de transmissão de energia. E outra curiosidade, e essa só os mais velhos lembrarão, é que no antigo sistema de telefonia analógico, o sinal de um fio, que nada mais era que uma corrente elétrica, se acoplava devido à indução mútua com o fio do lado, transmitindo uma cópia desse sinal para o fio vizinho, gerando aquelas famosas linhas cruzadas. Acho que vocês dois pegaram essa época das linhas cruzadas. Eu peguei, cara, isso aí era um inferno. Era um inferno isso aí, cara. E às vezes era divertido também, porque às vezes você ia fazer uma ligação e já entrava numa linha cruzada, aí você ficava ali ouvindo com umas conversas estranhas assim, de pessoa que tu
não sabia quem era, nem por que estavam se falando. Eu consegui já falar e a pessoa da linha cruzada me ouvia. Algumas vezes já aconteceu isso. Sim, comigo também aconteceu da pessoa... Não, tinha algumas linhas cruzadas que viravam verdadeiros bate-papos, assim, né? 4 pessoas se falando ao mesmo tempo, ficava uma bagunça. Só não era bom quando você tinha pressa e tinha que falar alguma coisa importante, urgente, né? Mas era assim naquela época, quando o sistema era analógico, era fio e fio e fio, meu amigo, isso acontecia direto. O ouvinte mais velho deve lembrar, mas tinha uns telefones nessa época que você discava mesmo, né? Que era, inclusive, o termo discar vem disso, né? Que era um disco, você passava os números e tal. E aí tinha algumas casas, né? Que o pessoal botava cadeado ali naqueles números para evitar que a pessoa conseguisse ligar. E na minha casa era uma dessas, que meu padrasto colocava o cadeado porque falava que a gente usava muito o telefone e a conta vinha muito alta. Só que eu sempre conseguia ligar mesmo com cadeado, porque era um truque que a gente sabia na época, que você pegava aquele botãozinho de que ligava e desligava o telefone, onde você descansava o telefone, e você fazia ali o código MOST do telefone que você queria discar, e você conseguia discar mesmo sem usar o disco em si mesmo, com ele travado no cadeado. Sim, isso aí era comum, fazer isso também, cara. É bem interessante. Olha aí, hackeando já naquela época do telefone. Pois é, pessoal, mas dando continuidade aqui, né? Após algum tempo estudando o fenômeno da indução, né, o Faraday finalmente percebeu que somente quando havia variação de corrente no tempo é que a indução mútua funcionava, né? Como também já explicamos quando a gente falou lá da autoindução. Bom, o Faraday, né, no entanto, foi além e descobriu que se um anel metálico ou uma bobina se movesse ao redor de um campo magnético estático, como o de uma bobina, uma corrente seria excitada no circuito da mesma forma. Como não havia corrente elétrica no ímã para ser transmitida para o circuito da bobina, então a corrente gerada na bobina, ao transpassar o ímã, deveria ser gerada por uma força elétrica ou eletromotriz. Ou seja, a fazer com que o ímã ficasse atravessando, né, assim, para dentro da bobina, tirando e colocando o ímã dentro da bobina, né, indo e voltando, um campo elétrico estava sendo armazenado naquela bobina. Isso permitiu que Faraday estabelecesse que um fluxo magnético variante, né, no tempo, no caso, através da bobina, era uma fonte de potencial elétrico para aquela bobina. É esse potencial elétrico induzido que serve de fonte de tensão, em linguagem coloquial, para gerar a corrente elétrica medida na bobina. Esse fenômeno hoje recebe o nome de Lei de Faraday, e essa descoberta permitiu que Faraday criasse ainda em 1831 o dínamo elétrico, um outro tipo de máquina eletromecânica como motor elétrico, mas que ao invés de converter eletricidade em movimento, converte movimento em eletricidade. O dínamo de Faraday, né, é o ancestral dos nossos geradores de energia elétrica, assim como os geradores que nós temos lá, eólicos, ou mesmo os hídricos, né, os nucleares, em que você gera energia elétrica fazendo movimento, né? Você gira, e aí você está fazendo, na verdade, um campo magnético variar dentro da seção de uma bobina, e com isso você está induzindo potencial elétrico e convertendo em energia elétrica. Apenas por curiosidade, né, os circuitos de indução magnética já foram chamados de máquina infernal, porque era inconcebível para as pessoas da época a ideia de energia elétrica sendo transmitida no ar. Para todos os efeitos, né, até esse momento, a energia elétrica era transmitida por intermédio das cargas elétricas, que eram levadas dentro de um condutor, né, um fio ou um pedaço de metal que seja como água, né, fluindo num rio ou num cano. Eu acredito que essa seja a visão que a maioria das pessoas tem da energia elétrica. A maioria das pessoas imagina que a energia elétrica vem dentro do fio, de alguma forma. Bom, pelo menos eu sei que não, tá? Mas assim, para mim permanece a ideia de que aquele fio é o que está conduzindo a energia elétrica. Então, meio que inconscientemente eu tenho essa visão, assim, que é como se tivesse dentro do fio uma água correndo, só que no caso é a energia elétrica que vai levar essa energia elétrica até onde tem que levar. Exatamente. Bom, perto de morrer, né, o Faraday chegaria a propor que as forças eletromagnéticas eram transmitidas não pelos condutores, mas através do ar, né, em torno dos condutores. A ideia não foi aceita no tempo de vida de Faraday, né, mas foi demonstrada poucos anos depois de sua morte, mas a gente vai falar um pouco disso mais tarde nesse episódio. Para todos os efeitos, nesse momento, os pesquisadores ainda acreditavam que a energia elétrica era algo que andava dentro dos fios elétricos, né, como citou aí o Francisco na sua, que ele imagina, né, embora ele saiba que não seja assim, ele imagina lá como se fosse uma espécie de líquidozinho elétrico andando pelo fio até chegar nas coisas, né, que a gente liga. Bom, em 1832, né, a Universidade de Oxford, a mais antiga universidade
universidade do mundo anglófono e a segunda mais antiga da Europa, concedeu a Faraday o título honorário de doutor em leis civis, ou Doctor of Civil Law. Também nesse ano de 1832, o Faraday foi eleito membro honorário da American Academy of Arts and Sciences, a Academia Americana de Artes e Ciências, e como Faraday não era nobre nem fidalgo e, portanto, não tinha renda, ele não podia assumir uma cátedra como professor do Real Instituto de Londres, embora ele já fosse uma celebridade na sua área. Assim, em 1833, o político fazendeiro John Fuller, ex-membro da Casa dos Comuns e um dos patrocinadores do Real Instituto, decidiu criar um professorado de química apenas para assegurar que Faraday se tornasse professor do Instituto. O cargo de professor fulleriano, por mais estranho que esse nome possa parecer, era vitalício e assegurava a Faraday uma certa renda anual. Por ideias malucas como essa, ou que eram tidas como malucas pelas pessoas daquela época, John Fuller, que nasceu pobre, mas ficou milionário após ter herdado uma fazenda e algumas dezenas de escravos na Jamaica de um tio, acabou sendo apelidado de Mad Jack Fuller pela alta sociedade londrina. Aliás, gostaria de ter um tio que me deixasse muita grana, assim, não necessariamente a parte dos escravos, mas só do dinheiro mesmo. O Mad Jack Fuller, foi um grande protetor e patrocinador de Faraday dentro do Real Instituto e da Royal Society. Aparentemente, se identificava com Faraday pelo fato de os dois serem de origem plebeia, mas estarem ali inseridos naquela alta sociedade britânica. Em 1838, Faraday foi feito membro honorário da Real Academia de Ciências da Suécia e cerca de 10 anos depois, em 1849, também seria feito membro do Real Instituto nos Países Baixos. Mas, de volta aqui ao ano de 1839, nesse ano Faraday teve um ataque de nervos pelo excesso de trabalho, mas ele acabou retornando após um breve descanso para os seus estudos com o eletromagnetismo. Além de ter importância na química pelo seu trabalho com o cloro e o benzeno, o Faraday fez diversos estudos com ligas de aço e produziu vários tipos novos de vidros. Um desses vidros se tornou historicamente relevante por ser a substância com que Faraday identificou a rotação do plano de polarização da luz na presença de um campo magnético. Ou seja, a luz podia interagir com o campo magnético. Foi a primeira prova de que a luz era de natureza eletromagnética. Esse mesmo vidro foi a primeira substância conhecida a ser repelida pelos polos de um ímã, fenômeno que Faraday batizou de diamagnetismo. Particularmente, Faraday acreditava que as linhas de campo elétrico e magnético eram entidades físicas reais e não abstrações matemáticas como acreditava a maioria dos pesquisadores da época. As suas descobertas no campo da eletricidade ofuscaram quase que por completo a sua carreira química. Esquece normalmente que Faraday estabeleceu em 1832 as leis da eletrólise. Ô Igor, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Uma curiosidade, a gente falou que o Humphrey Davy, ele fez várias sacanagens com o Faraday, E uma das coisas que ele mandou o Faraday fazer, quando ele queria afastá-lo dos estudos com eletricidade, foi ele produzir esses vidros, porque era um trabalho cansativo, que você fica em frente a uma fornalha. E um dos vidros que ele produziu nesse período foi o vidro que ele utilizou depois para demonstrar que a luz podia ser polarizada com o campo magnético, provando que a luz era de natureza eletromagnética, Então, realmente, o Faraday era um cara que nasceu com uma estrela assim muito forte em cima dele. Porque vai ter sorte Pois assim. E ele sabia, Porque para outra pessoa menos capaz e menos atenta, teria deixado passar isso em branco, Não, com certeza. Mas eu digo que, apesar de todas as tentativas de boicotar ele, o cara colocou ele para fazer um trabalho que acabou sendo útil para a pesquisa dele com eletromagnetismo. Embora, em princípio, fossem coisas descorrelatadas. Só não mais persistente que Joseph Klimber, mas enfim. Além das realizações que ele fez na química e no eletromagnetismo, vale citar que Faraday também foi um pioneiro da engenharia ambiental. Ele fez vários estudos na sua época acerca da água do rio Tâmisa, que era usado não apenas para a navegação, mas para distribuir água para a população. Dos seus estudos, o Faraday concluiu que as águas do rio Tâmisa de sua época tinham a mesma qualidade dos esgotos de Londres, ou até pior. Isso motivou a escrever uma famosa carta ao parlamento britânico relatando suas descobertas, com cópia para a imprensa em 1855. No que tange aos parlamentares, eles apenas ignoraram a carta de Faraday porque ia contra os interesses dos industriais cujas fábricas despejavam toneladas de poluente no rio. E a gente está falando da Inglaterra do século XIX, enfim, não é dos Estados Unidos da era Trump. Quanto à imprensa, a revista Punch fez uma sátira de Faraday tampando o nariz, entregando uma carta ao pai Tâmisa, que era um monstrengo feito dos dejetos do rio. Nessa carta, o Faraday fez uma declaração que se provou profética,
de que caso a temperatura subisse muito em Londres, a cidade seria tomada por odores insuportáveis. 3 anos depois, em 1858, houve um verão anormalmente quente em Londres e, como previsto pelo Faraday, o calor gerou uma nuvem de fedor que tomou a cidade inteira. Ninguém, nem ricos, nem pobres, nem parlamentares, escapou da nuvem fétida conhecida como o Grande Fedor, nem também da terrível epidemia de cólera que se seguiu. Isso finalmente motivou a sociedade londrina a fazer da limpeza do Tâmisa uma prioridade. E aqui também vale adicionar que, não relacionado ao Faraday ou a questão do rio Tâmisa, mais relacionado a essa epidemia de cólera, mas que tange um pouco a minha área, né, de ciência de dados, foi dessa época que também um cientista da época, também da sociedade, da Real Sociedade Britânica, construiu considerado um dos primeiros gráficos a gente fala de gráficos para visualização de dados na época, né? Um primeiro, anteriormente a isso, já houve um gráfico feito, que eu não vou lembrar agora qual foi o nome do artista, que ele fez um gráfico mostrando a evolução das tropas de Napoleão até Moscou, mostrando como as tropas iam morrendo no caminho até Moscou e depois a volta. E esse cientista, o Jon Snow, que não tem nada a ver com a série Game of Thrones, ele fez um gráfico que ele mostrava o mapa de uma área particular ali de Londres, se eu não me engano era do Sorro, e aí ele colocava pontinhos ali onde haviam sido detectados os casos de cólera, e colocava nesse mapa, né, tinha as ruas e tal, e identificava também as caixas d'água, e ele via que havia uma concentração muito grande de casos próximos aonde havia caixas d'água. Então ele falou, olha, eu acho que o Faraday estava certo, acho que se a gente não cuidar da água, a gente vai morrer. Enfim, então eu acho uma curiosidade interessante. As primeiras formas de representação gráfica de dados é dessa época também. Sensacional. E a gente não aprendeu isso até hoje, né? A usar esses dados e a levar isso a sério. Pois eu uso inclusive esse exemplo nas minhas aulas, quando eu falo de visualização de dados. Voltando aqui, né? Foi nessa época, né, que surgiram... Lembrando que a gente está falando aqui da época vitoriana, tá? Então foi nessa época que surgiram os famosos aterros sanitários vitorianos, né? A partir da proibição da Rainha Vitória de se jogar esgoto in natura, né, no rio. Também se criou nessa época as primeiras estações de tratamento de água que, ironicamente, usavam cloro líquido sintetizado pelo Faraday. Foi a vez do Faraday, né, dizer para a Rainha Vitória, então, né, "This is science, bitch". Para quem não entendeu a referência, isso é uma frase que ficou muito famosa inclusive pelo cara que criou a expressão meme, né, que é o Richard Dawkins. Enfim, em 1856, o Faraday fez uma famosa aula sobre eletricidade para o marido da Rainha Vitória, o príncipe consorte Albert, e os seus filhos, os príncipes Albert Edward e Alfred. Em 1858, por influência do marido, a Rainha Vitória concedeu a Faraday, por toda a vida, uma casa livre de quaisquer despesas e com criados em Hampton Court. Isso aqui é meu sonho, que alguém fizesse isso para mim. Faraday tinha vivido 40 anos nos fundos ali no Real Instituto, e nesse período ele tinha ascendido de assistente a provavelmente a maior personalidade viva em Londres, mas ele não tinha casa própria ainda. Ainda no ano de 1858, o Faraday se mudou com a esposa para a casa número 37, na Hampton Court Road, com jardins voltados para o rio Tâmisa, e ali viveu até morrer. E hoje essa casa é conhecida como a Casa do Faraday. E por todos os serviços que prestou à ciência, e em particular no campo do eletromagnetismo, a Rainha Vitória ofereceu a Faraday o título de Cavaleiro do Império Britânico, mas ele recusou o título de nobreza, alegando razões religiosas. A gente lembra que a gente falou, né, que ele era daquela seita presbiteriana lá derivada da Igreja da Escócia. Segundo Faraday, era contra a palavra da Bíblia acumular riqueza na terra e buscar recompensas mundanas como títulos nobiliárquicos, e que ele, pessoalmente, preferia permanecer apenas como Sr. Faraday até o fim da vida. O Faraday morreu em sua casa em 25 de agosto de 1867, aos 75 anos. Ele nunca teve filhos. Como ele havia expressado antes de morrer, por razões religiosas, o desejo de não ser enterrado na abadia de Westminster, né, que é onde encontram-se vários outros grandes intelectuais britânicos, né, e lembrando que é onde acontecem, por exemplo, as coroações de reis na Inglaterra, e por conta disso, né, parte ali da igreja anglicana, né, e então na abadia de Westminster existe apenas uma placa com o nome dele que foi colocada lá dentro, ao lado da tumba do Isaac Newton. O Faraday foi enterrado na parte não anglicana do cemitério de Highgate. E uma última curiosidade sobre o Michael Faraday é que, por razões éticas e religiosas,
ele se recusou várias vezes a usar o seu enorme conhecimento em química para desenvolver armas para o governo britânico, embora ele tenha sido requisitado diversas vezes pelo exército. Ou seja, um cara que viveu a vida inteirinha assim numa postura ética e até diria humilde, né, com relação a tudo que ele poderia requerer ou ter ganho, né, com a sua genialidade. Faraday e Tesla, enfim, são caras sensacionais. Pois é, mas não há dúvidas de que Faraday foi uma mente e um ser humano brilhante, mas a maior parte do seu extenso trabalho era apenas qualitativo. Ele apenas realizava os experimentos, anotava detalhadamente os resultados e filosofava em cima deles. Faraday nunca criou qualquer modelo teórico para explicar as coisas que ele estudava. O trabalho de modelar e sistematizar o conhecimento adquirido por Faraday com seus experimentos coube a outro pesquisador, o escocês James Clerk Maxwell. Para muitos, o mais influente físico do século XIX, pelos modelos matemáticos que criou para descrever os fenômenos naturais. Durante as comemorações do centenário do seu nascimento, Maxwell seria descrito por Albert Einstein como o mais profundo e frutífero estudioso que a física descobriu desde Newton. James Clerk Maxwell nasceu em 13 de junho de 1831 em Edimburgo, filho de John Clerk Maxwell, um advogado, e Frances Maxwell. O pai de Maxwell era um homem com confortáveis meios financeiros, aparentado inclusive com os barões de Clerk de Pennywhick. Embora fosse extremamente incomum na época, os pais de Maxwell se conheceram e se casaram depois dos 30 anos. Sua mãe tinha quase 40 quando ele nasceu, idade em que a maioria das mulheres do século XIX estavam se tornando já avós. O casal havia tido até uma filha antes de James, na tal de Elizabeth, mas esta morreu ainda quando era bebê. Maxwell viveu com seus pais no interior da Escócia, nas terras de sua família, até a sua mãe morrer em 1839, quando ele tinha apenas 8 anos de vida. Aos 10 anos de idade, Maxwell foi enviado pelo pai para uma escola em Edimburgo, e aos 14 anos, num trabalho incentivado pela necessidade do artista e decorador D.R. Ray de construir uma figura oval perfeita, artisticamente e matematicamente, Maxwell publicou o seu primeiro artigo, onde generalizou os trabalhos matemáticos sobre ovais de Descartes para mais de 2 focos. Foi um trabalho de grande originalidade, principalmente porque nessa época Maxwell não conhecia o trabalho original de Descartes. Mas para o jovem Maxwell, essa tinha sido apenas a forma mais simples que ele encontrou de resolver o problema e desenhar formas ovais perfeitas. Isso, no entanto, acabou definindo uma classe mais geral de curvas que hoje são, por vezes, chamadas de curvas de Maxwell. Só um comentário, Francisco. Isso que é aluno, né? Você dá um problema pro cara, em princípio simples, né? De fazer uma figura oval e o cara revoluciona a matemática, né? Pois é, né, cara? Tava no sangue do cara, né? Mas nos anos seguintes, Maxwell publicou diversos artigos sobre geometria, em particular uma ampliação de um trabalho iniciado pelo grande matemático alemão Carl Gauss. O único artigo de Maxwell desse período a abordar apenas a física foi On the Equilibrium of Elastic Solids, ou sobre o equilíbrio de sólidos elásticos, escrito em 1850, pouco antes de sua ida para a Universidade de Cambridge. Antes de ir para Cambridge, Maxwell havia se graduado em filosofia natural, que inclusive era o nome que a física recebia nessa época, e também em filosofia moral e em filosofia mental pela Universidade de Edimburgo. Em Cambridge, no entanto, mais precisamente no Trinity College, que é o mesmo local onde Newton um dia havia lecionado, Maxwell se dedicaria ao estudo da matemática. E é nessa época que Maxwell inicia o seu estudo para criar equações para o eletromagnetismo, baseando-se principalmente nos experimentos de quem? Do Faraday. O Maxwell se graduou em Cambridge em 1854, mas seu estudo da matemática do eletromagnetismo seguiria por toda a sua vida. Em 1856, aos 26 anos, Maxwell se tornou professor em Aberdeen e se casou. Ele e a sua esposa, Catherine Clerk Maxwell, nunca tiveram nenhum filho. De 1855 a 1872, ele publicou com intervalos uma série de investigações sobre a percepção da cor e o daltonismo,
pela qual receberia a medalha Rumford da Royal Society no ano de 1860. Em 1859, recebeu o prêmio Adams por um artigo sobre a estabilidade dos anéis de Saturno, em que demonstra que esses não podem ser completamente sólidos e nem fluidos. Foi também nessa época que Maxwell fez os seus trabalhos mais importantes em física estatística, tendo generalizado o trabalho iniciado por Glaucius, que havia proposto a estranha hipótese de que um gás era formado por moléculas que se movem a uma certa velocidade e que vão mudando de velocidade ao chocar entre si. Maxwell estudou a distribuição dessas velocidades dentro do gás. Em 1868, a continuação desse trabalho, feita pelo austríaco Ludwig Boltzmann, daria origem à chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann e ao campo da mecânica estatística. Também acabaria tendo importância fundamental no estudo de materiais elétricos, principalmente na fabricação de dispositivos semicondutores como os lasers. Em 1860, Maxwell foi nomeado professor no King's College de Londres e em 1861 foi eleito membro da Royal Society. Durante esse período, investigou temas em elasticidade e em geometria pura, mas também prosseguiu os seus estudos em visão e ótica, tendo, por exemplo, demonstrado que se pode produzir uma fotografia a cores utilizando os filtros vermelho, verde e azul e sobrepondo as 3 imagens assim obtidas. Isso levou à criação da primeira fotografia colorida em 1861. É mole? Pois é, Francisco, não é pouca coisa não. Bom, após a morte do seu pai, em 1865, Maxwell se aposentou para cuidar das terras da família. Nessa época, ele fez importantes contribuições à física experimental, realizando com a sua esposa uma série de experiências sobre a viscosidade dos gases, em que o casal Maxwell demonstrou, por exemplo, que a viscosidade de um gás é independente da sua densidade. Uma curiosidade é que o Maxwell tinha como hábito trabalhar ao mesmo tempo em vários assuntos, com intervalos longos entre artigos sucessivos na mesma área. Por exemplo, 6 anos se passaram entre o primeiro e o segundo de seus artigos sobre eletricidade. Um foi publicado em 1855 e o outro em 1861. E graças a Deus para o Maxwell, ele não era pesquisador do CNPq, porque se ele fosse pesquisador do CNPq e publicasse um artigo a cada 6 anos, ele não ia conseguir bolsa nenhuma do governo. Pior é que não, né? Você tem que publicar uns 3 artigos por ano. Não, era fácil, era igual a galera faz. Pega esse artigo dele aí, ele dividia em 10 partes. Ia publicar 10 artigos. Pode ser. Fatiava. Mas é engraçado isso, E o pior é o Einstein, que publicou 5 artigos na vida aí, mas tudo bem. Dois deram o prêmio Nobel, mas... exato. Mas não seria um bom pesquisador do CNPq. Ele não está no nível exigido pelo CNPq. Isso. Bom, em 1870, o Maxwell publicou o livro A Teoria do Calor, a obra que define a termodinâmica moderna e que será influente na física do século XX. Falando que será porque aqui nós estamos ainda no século XIX. Foi nessa época que ele inventou o conceito do demônio de Maxwell para demonstrar que a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia nunca decresce, tem um caráter estatístico. Nesse ano também, ele aceita dirigir um novo laboratório em Cambridge, batizado em honra do pesquisador Henry Cavendish, o descobridor do hidrogênio, aquela primeira molécula criada lá depois dos prótons e elétrons. E além de ter supervisionado a construção do edifício, compra de equipamentos científicos, etc., o Maxwell catalogou e organizou as investigações completas do Henry Cavendish, incluindo os seus estudos sobre eletricidade, que tinham ficado totalmente perdidos desde 1810, que foi o ano que ele morreu. Nesses estudos, o Maxwell descobriu que o Cavendish já havia determinado no século XVIII muito do conhecimento sobre a eletricidade que só foi descoberto algumas décadas depois por outros pesquisadores, como a lei de Coulomb, que a gente já citou anteriormente, e a lei de Ohm. A lei de Ohm, descoberta pelo alemão Georg Simon Ohm, foi determinada em 2 trabalhos que ele publicou em 1825 e 1826, baseado nos trabalhos de Volt e Ampère. Nesses trabalhos, o homem determinava que o potencial elétrico ou tensão elétrica é o produto da resistência elétrica com a corrente elétrica. Ele determinava ainda que a resistência é proporcional ao comprimento do fio, mas inversamente proporcional à sua seção transversal. O Cavendish ele já sabia disso anos antes do homem, mas como ninguém sabia que ele sabia, o homem levou o crédito, aquele problema que a gente já citou anteriormente. E o mundo ficou 20 anos sem saber isso, Bom, voltando para o trabalho do Maxwell, em 1873 ele publicou a sua mais importante obra, chamada Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, livro que continha todas as suas ideias sobre este tema e que condensa todo o trabalho que foi fazendo ao longo dos anos. Nesse livro, Maxwell sugere que as suspeitas de Faraday, de que a energia elétrica viaja ao menos em parte fora do condutor, estava correta.
ele determina que não apenas um campo magnético variante gera um campo elétrico, como havia sido determinado por Faraday, mas que um campo elétrico variante gera um campo magnético. E essa foi a grande contribuição do Maxwell, foi essa, só fazendo um parênteses aqui. Esse trabalho do Maxwell, tratado sobre eletricidade e magnetismo, ele pegou mais de 3 volumes, uma coisa enorme, uma chaproca enorme de mais de 1000 páginas que o Faraday tinha escrito e outros trabalhos de outros pesquisadores, e ele condensou tudo isso em 4 equações. E essas 4 equações ficaram conhecidas como leis de Maxwell. E nessas leis de Maxwell, que na verdade simplesmente sintetizam todos aqueles experimentos que as pessoas tinham feito antes, o Maxwell fez apenas uma contribuição, mas foi uma contribuição essencial. Ele disse que se o campo elétrico variasse no tempo, ele gerava um campo magnético também. Bom, dessas leis, o Maxwell deduziu que aquilo que nós chamamos de radiação podia ser explicado como uma perturbação dos campos elétricos e magnéticos. A perturbação do campo elétrico gera o campo magnético e a do magnético gera o elétrico. E sobre certas condições, esse efeito se prolonga e se propaga para longe da fonte de excitação, permitindo que a energia viaje em longas distâncias através do espaço, como se fosse uma onda sonora, ou seja, que ela irradia. E a fonte de excitação é aquilo que a gente chama de antena hoje em dia. A partir dos valores de permeabilidade magnética e permissividade elétrica do ar, que são os valores que indicam quão suscetível, vamos dizer assim, a armazenar esses campos, o material é, valores esses que já haviam sido determinados pelo Faraday, o Cavendish e outros, o Maxwell demonstrou que a velocidade da luz, cujo valor aproximado também já havia sido determinado experimentalmente, era diretamente derivada da capacidade dos meios de estocar campo elétrico e magnético. Em outras palavras, a luz era apenas um tipo de perturbação eletromagnética. Ou seja, aquilo que a gente chama de velocidade da luz vai depender de quanto campo elétrico e magnético está sendo armazenado naquele momento, naquela região do espaço. Bom, nas palavras de Maxwell, abre aspas, essa velocidade é tão próxima da velocidade da luz que parece que temos fortes motivos para concluir que a luz em si, incluindo o calor radiante e outras radiações do tipo, é uma perturbação eletromagnética na forma de ondas propagadas através do campo eletromagnético de acordo com as leis eletromagnéticas, fecha aspas. E aí isso fazia aquela unificação que tantos buscaram anos antes e demonstrava matematicamente essa relação. Pois é, e só que como nesse modelo a velocidade da luz dependia unicamente do inverso do produto dessa permissividade elétrica e dessa permeabilidade magnética do meio, e sabendo que essas propriedades no vácuo têm um valor constante para todas as frequências, isso implicaria que a velocidade da luz tinha um limite máximo, principalmente visto que as 4 leis que Maxwell determinou para o eletromagnetismo são invariantes a qualquer mudança de coordenada. Qualquer que seja o sistema de referência empregado, as leis de Maxwell têm a mesma forma. Isso levaria então a 2 possíveis soluções. 1. As leis de Maxwell estavam erradas ou incompletas. Ou 2. Ou as ideias de um espaço e tempo absolutos postulados por Galileu e Newton estava errada. A única forma da luz ser constante em todos os referenciais, ou seja, que ela fosse absoluta, era que o espaço e o tempo fossem relativos para compensar. O Maxwell acreditava que havia errado, ou que faltava algo nas suas equações. Era muito difícil, um comentário à parte aqui, era muito difícil nessa época, a gente viu que o Einstein sofreu por esse mesmo dilema, você chegar a uma conclusão que feria o que Newton tinha dito, que era, enfim, o grande nome da física até então, e talvez até hoje. Então, ele achou que as equações dele estavam erradas, Ele estava preparado para fazer uma revisão bem abrangente no trabalho dele sobre eletromagnetismo, quando ele morreu em Cambridge prematuramente de câncer no abdômen em 1879. E ele foi enterrado em Parton Kirk, na Escócia. E após a morte de Maxwell, coube aos seus herdeiros intelectuais continuar o seu legado. E aí a gente está falando, de um alemão aqui, o Albert Einstein, que acho que todo mundo já ouviu falar. E ele resolveu esse paradoxo da velocidade constante da luz com a teoria da relatividade. E coube a um aluno do Maxwell, o John Henry Poynting, demonstrar matematicamente que aquilo que chamamos comumente de energia elétrica é carregado pelas ondas e não pelos fios. Que até que o Jorge citou há um pouco tempo atrás. Os fios metálicos apenas guiam as ondas eletromagnéticas, que ao serem guiados pelos fios arrastam as cargas do condutor, que se move na forma de correntes elétricas. A energia que é convertida em corrente elétrica nos fios, na verdade, não transfere em potência, mas sim dissipa energia na forma de calor, decorrente dos impactos dos elétrons entre si,
com as imperfeições do condutor. Aí agora aqui, se fosse o pessoal do choque de cultura, eles falariam, tá achando que o fio transporta eletricidade? Achou errado, né? Ô Igor, só fazer um comentário sobre isso. Basicamente é como se, quando você está transmitindo energia elétrica, né, utilizando fios, é como se você colocasse a onda eletromagnética sobre trilhos. Você tem que imaginar se ela está presa entre os dois condutores e aí ela é guiada por eles, né? E é por isso também que a energia elétrica viaja tão rápido, né? Porque se fosse um elétron realmente que transmitisse a energia, o vetor de transmissão de energia, o elétron ele se move muito lentamente, eu acho que é centímetros por minuto no fio. Então você ia ligar a luz aqui, depois você ia fazer qualquer outra coisa e esperar ela ligar, né? Você ia ligar no interruptor e ela não ia ligar automaticamente. Ela liga automaticamente porque a velocidade de deslocamento da energia é próxima da velocidade da luz. Por isso que você liga uma usina a quilômetros e quilômetros de distância e acende a lâmpada automaticamente, porque a velocidade que as coisas estão se movendo é a velocidade da luz, né? A energia está se movendo próxima à velocidade da luz, e não na velocidade com que o elétron se desloca no fio. Excelente. Bom, outra consequência direta do trabalho do Maxwell, ao demonstrar que a luz eram perturbações propagantes do campo eletromagnético, foi abrir a possibilidade teórica de criar ondas eletromagnéticas em outras frequências além da luz. E coube ao alemão Heinrich Hertz, que no final do século XIX demonstrou que o mestre Maxwell, né, como ele se referia ao James Maxwell, estava correto sobre a existência de infinitas ondas eletromagnéticas além da luz, ou ondas de éter, que a gente já, se não me engano, citou no episódio anterior, como ele chegou a batizá-la. Essas ondas foram chamadas também por um período de ondas hertzianas, até passarem a ser comumente referidas como ondas de rádio. E foi o trabalho de Hertz com ondas eletromagnéticas que motivou os estudos do efeito fotoelétrico, que chegou a se chamar de efeito Hertz. Pela teoria ondulatória da luz, na qual o trabalho de Maxwell estava baseado, qualquer onda eletromagnética deveria ser capaz de arrancar elétrons de uma superfície metálica, desde que ela irradiasse sobre a superfície por tempo o suficiente ou com bastante intensidade. O que foi constatado foi que para frequências baixas, por maior que fosse o tempo de exposição e por mais que fosse a intensidade da onda, os elétrons não eram arrancados da superfície do metal. Esse efeito seria explicado mais tarde por Einstein, pegando emprestado uma ideia do pai da física quântica, o Max Planck, né? E o Planck, para resolver alguns problemas matemáticos do eletromagnetismo, havia decidido modelar a luz como um feixe de partículas. Planck então não acreditava que a luz foi feita de partículas, mas um modelo de partículas melhorava a precisão dos modelos. Os resultados se aproximavam mais dos medidos. Então ele aplicou isso. O Einstein usou a mesma ideia do efeito fotoelétrico e conseguiu demonstrar por que só a partir de certas frequências os elétrons eram arrancados. Descobriu que havia uma energia associada a cada partícula de luz, ou fóton, que é proporcional à sua frequência, e uma constante chamada, constante de Planck. Só os fótons que possuíam energia acima de um determinado limite é que conseguiam arrancar um elétron. Por isso, havia uma dependência da frequência nesse efeito. Isso provava também que o modelo de partículas de Planck não era só um modelo, mas a realidade, por mais estranha que ela fosse. Aqui eu pego uma frase do Neil deGrasse Tyson, que não sei se é dele ou se ele cita o Carl Sagan, que a realidade ou o universo, a realidade, enfim, não tem nenhuma obrigação de fazer sentido para você. Com certeza. Só fazer um comentário aqui, mas falando sobre o Einstein, só uma curiosidade, o Einstein ele tinha o retrato de 3 pessoas na sala dele, no escritório dele. E essas 3 pessoas eram o Newton, o Faraday e o Maxwell. Que ele achava que eram as 3 maiores mentes que tinham existido no mundo. Eu acho que eu concordo com ele, cara. Só não podia ter a foto lá, ou a gravura do Davy, aquele Humphrey Davy, que não... e nem daquele outro americano, Joseph Henry, né? E nem dele próprio, né? Porque seria quem dá testemunho de si mesmo mente, né? Exatamente. Bom, mas assim, a velha disputa sobre a natureza da luz, onda ou partícula, acabou sendo solucionada pela teoria do eletromagnetismo. A luz é uma onda, como mostravam as equações de Maxwell, e ao mesmo tempo uma partícula, como mostrava o modelo de Einstein para o efeito fotoelétrico. Apenas como explicação, isso significa que ambos os modelos matemáticos de onda e partícula deveriam ser aplicados sobre esse objeto chamado luz ou onda eletromagnética. Partícula ou onda são conceitos humanos que a gente aplica à natureza. De modo geral, a gente consegue explicar certos fenômenos, como o som por um modelo de ondas, e outros, como 2 carros se batendo,
por um modelo de partículas. A única coisa que essa descoberta implicava é que a luz é alguma coisa que a gente não pode explicar totalmente como uma onda ou partícula, assim como se verificou depois com as partículas subatômicas. O modelo de onda ou partícula é uma descrição matemática de algum fenômeno da natureza, é um conceito abstrato que nós, humanos, inventamos a partir de como percebemos a realidade. Ela não é uma realidade em si, mas você não deve imaginar que a luz é uma coisa mágica que vira onda e partícula do nada. A luz tem uma natureza única que nós precisamos descrever como sendo, ao mesmo tempo, onda e partícula para poder prever o seu comportamento. E aqui nós encerramos a segunda parte deste episódio onde falamos sobre a eletricidade. Mas me diz uma coisa, Jorge, no final do século XIX, um jovem engenheiro do leste europeu se preparava para revolucionar a transmissão de energia elétrica, tornando viável a segunda revolução industrial, e nós não vamos falar sobre esse cara? Nada a respeito dele? Olha aí, acredito que você esteja falando do Nikola Tesla. Exatamente. Nós não vamos falar sobre ele, Francisco, porque nós vamos fazer um episódio exclusivamente para falar de Tesla, porque esse cara tem história para contar. Perfeitamente, então aguardem, ouvintes, em um futuro próximo a gente vai falar sobre o Tesla, E agora a gente vai para o nosso bloco de jabá e eu vou convidar o meu amigo Igor Rafael Alcântara para fazer o seu jabazinho. Vai lá, querido. Então, o meu jabá hoje é que eu estou vendendo um Monza 87, não, tô brincando. O meu jabá que eu vou fazer nesse episódio é o mesmo do episódio anterior. Quando esse episódio sair, o meu já vai ter passado o meu primeiro workshop do ano, que é sobre fundamentos de ciência de dados, mas ainda há vagas para os outros workshops. Então eu tenho um workshop sobre linguagem R ou R, que é a linguagem que a gente utiliza para ciência de dados, machine learning, etc. E ele vai acontecer em abril. Você ainda consegue preço com desconto se você se inscrever agora, porque se encerra em poucos dias. E em maio acontece um outro workshop que é sobre introdução a machine learning. Então a gente fala desde a introdução do conceito da teoria de machine learning, a gente vai chegar até na parte de rede neural. Obviamente é a introdução, a gente não vai aprofundar, não é um PhD em machine learning, porque cada um desses workshops é um dia inteiro. Ele é online, pode fazer de qualquer local do mundo, do conforto do seu lar, é teórico e prático. Você pode fazer o workshop se você quiser em qualquer ordem, enfim, não há nenhum pré-requisito, e as instruções de como vai funcionar, o que precisa ser instalado, etc. A gente passa depois das inscrições, enfim. E o pessoal que tem feito, eu já tive algumas turmas no ano passado, que, como eu citei da outra vez, é basicamente os meus workshops que eu faço aqui, as minhas aulas que eu faço aqui, condensadas em um dia cada um e em português, obviamente. Os workshops não são em inglês. Então você pode dar uma olhada. Os preços estão super baixos pelo valor que você vai conseguir de conhecimento e pelo valor de mercado, enfim, pelos próprios salários nessa área de ciência de dados que estão muito bons, que você pode conseguir. Então você pode ver todos os detalhes, datas, informações, etc. lá no meu site, que os ouvintes já estão cansados de saber, que é o igoralcantara.com.br. E antes de eu encerrar, não é um jabá, só fazer um comentário aqui que eu esqueci de fazer anteriormente. Uma coisa que eu acho fascinante deste episódio, do episódio anterior, é mostrar que a ciência ele é um conhecimento gradual e coletivo. Então você vê que sempre um pesquisador ele utiliza o que um outro pesquisador descobriu anteriormente, e assim a ciência ela vai caminhando para frente. Exato, vai acrescentando coisas, o que já foi descoberto. Exato. Bom, e você, meu amigo Jorgito Virgílio de Almeida? Pois é, pessoal, eu não tenho nada específico para falar sobre mim, então só vou falar sobre o TemaCast, aquele jabá de sempre pedir para aquelas pessoas que ainda não nos escreveram que nos escrevam, quem já escreveu que continue escrevendo, e a gente quer manter aí essa interação com vocês sempre, porque é interessante para nós, vamos dizer assim, é o nosso pagamento, saber a opinião dos ouvintes, o que achou do episódio, o que gostou, o que não gostou, o que poderia melhorar, o que melhorou, e etc. Acho que todo mundo que produz esses conteúdos para a internet gosta de saber o que as pessoas estão achando, e manter essa interação com os ouvintes. Exatamente, olha só, e se você não sabe como entrar em contato conosco, é através do nosso site, temacast.com.br, vai lá no episódio
que você queira comentar, faz o comentário, ou até mesmo mandar um e-mail a partir do formulário de contato que também está no site, ou diretamente para temacast@temacast.com.br. Eu gostaria de agradecer ao Igor e ao Jorge por me acompanhar em mais um episódio do TemaCast, mas agradecer principalmente aos nossos ouvintes que nos toleram a cada episódio que lançamos. Então nós ficamos por aqui, um grande abraço a todos e bye bye. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal, até a próxima.